30º episódio, um programa especial. Já em clima de Ano Novo, Réveillon e Natal. Tudo que você quis fazer, agora ficou para depois. Que o raio lhe parta 2021. Que venha com tudo 2022. Em Brasília, 19 horas, está começando o último Capital de 2021, com a presença de quem, TJ? Quem está aqui hoje para elucidar o que vem por aí em 2022? Pois é, grande João Pedro, tarólogo, que aceitou participar desse último programa para desvendar os mistérios do ano que vem, para nos ajudar a nos programar também para o ano que vem. Claro. Para dar os caminhos corretos. Ele me explicou o que é o tarô, é mais ou menos isso, indicar os caminhos, mais ou menos, do que a gente deve fazer, como proceder de acordo com cada coisa. Muito obrigado por aceitar o convite, João Pedro. Eu agradeço muito o convite de vocês, para mim é uma honra estar aqui, e ainda por cima, né, é o último episódio do ano, para poder começar um ano que vem com tudo em cima, né? Boa. Fechar com chave de ouro. E para fechar com chave de ouro, um cenário especial, né? Acho que... Se você prestou bem atenção, o cenário está um pouco diferente hoje. Não sei se o pessoal reparou, assim, está um pouco diferente. Até o eco está um pouco diferente, porque... Alô? Tá sem as espumas. E vamos explicar, não que precisasse, porque quase ninguém reparou. Não. Como é o último programa de 2021, a gente quis mostrar para vocês que estamos em clima de mudança, porque estamos mesmo. E, na verdade, todo mundo está nesse clima de mudança, né, de um ano para o outro. Ano novo, vida nova. E a produtora Solaris Comunicação, que é a dona do projeto Capital, que também está de mudança. Estamos deixando esse estúdio, indo para um estúdio muito melhor, muito mais pica em 2022. E aí, nesse último episódio, nesse clima de obra, de mudança, de reforma, de melhoria, de algo novo vindo por aí. Inclusive, se o João não tivesse aparecido, a gente ia ter que entrevistar o Raimundo, que é o grande pedreiro, Raimundo, que é o pedreiro que está ali. Não, Raimundo, o João chegou antes. Fica pra Valeu, Raimundo, é nóis. Cuidado aí. Pois é, e inclusive então, a televisão também, tá nesse clima que a gente pensou, né? Vai ficar algo diferente, né? Esse clima de... Estamos sem porra nenhuma aqui no estúdio. Estamos sem porra nenhuma no estúdio, né? Inclusive sem controle. Sem controle. Não, vou falar. Perdemos o controle. A ideia, a gente já sabia que o estúdio estaria em reforma hoje e realmente o pessoal teve essa ideia de fazer, cara, vamos fazer assim mesmo, porque dá o clima de obra de mudança, que é o que está acontecendo de fato. Só que era para estar o Capital que grandão ali. E aí... Tá grandinho aqui agora. Meu querido amigo Rodrigo levou tudo para o novo estúdio, deixou só as coisas para gravação, só que junto... Na verdade, me pareceu uma boa ideia colocar o controle na caixa que ia para o novo estúdio. O controle. O controle foi junto com milhares de outras coisas na caixa, e a gente descobriu que TV ruim é uma coisa interessante também. Exatamente. TV que não é da Samsung, da LG, da Sony, tem um motivo de ser bem mais barato. A gente até tampou a marca dela aqui, porque eu não quero que você compre. Aliás, ou talvez você compre para você sentir o que a gente está sentindo. Tem um motivo da TV ser mais barata, né? Tem. Sem o controle não dá para apertar o OK e ficar o Capital aqui na tela toda. Então, já que está nesse clima todo de obra, acho que coube. Licença poética. Eu dei uma obrada no... Deu uma obrada. Agora chega de balela sobre isso. Vamos falar sobre 2022, sobre nossos convidados. João Pedro, tarólogo. Antes de tudo, antes de falar de previsões, você é tarólogo há quanto tempo? Como é que você descobriu isso? Conta para nós. Então, TJ, eu comecei a ter contato com as cartas há pouco mais de um ano e meio. Recente, então. É recente. Começando por outro jogo de cartas que também é muito conhecido, que eles chamam de baralho Lenormand. É um baralho muito famoso, usado na França, na época de Napoleão, inclusive, que é usado até hoje. E através dele eu cheguei no tarô. Tinha amigos que jogavam, conhecidos que jogavam, e o incentivo para começar a mexer com o tarô veio do meu pai. Então, assim, é uma aptidão. As cartas, elas funcionam como previsão, como uma espécie de um sistema oracular, né? E aí o incentivo dele veio através, né? O tarô na minha vida veio com incentivo através dele. Então eu fui buscando estudar,
busquei um professor, um cara que já tem mais de 20 anos de profissão com isso, né? E estudei, comecei a trabalhar com isso, então comecei a atender. E foi assim que ele chegou na minha vida, assim, há um pouco mais de um ano e meio. E ele vem fazendo uma presença intensa, né? Assim, todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Pô, que legal. Você tem formação em alguma outra coisa? Trabalhar em alguma coisa? Sim, antes disso? eu sou formado em História. Pô, que legal. Tem a ver, né? Licenciado em Tem a ver, História, eu sou acho. professor, dei aula 4 anos na rede pública, veio a pandemia e aí acabou com tudo. E aí foi na pandemia que eu aproveitei a oportunidade para começar a trabalhar com tarô. Né? Mas sou formado em História, né? Venho de uma família de historiadores, então assim, é algo muito comum na nossa família, algo que eu sempre fui apaixonado. Então eu trabalhei com isso durante muito tempo. Não deixei de trabalhar ainda, na verdade, né? História é algo que é muito presente, assim, os estudos, né? Auxilio muito minha mãe, que ainda é professora. Então, assim, são as duas áreas, as duas frentes com que eu estou trabalhando aí na minha vida. Contraditório, porque ele trabalhou com o passado, Ele né? trabalha com o passado. Trabalhou com o verdade. passado, né? A história Sim, se completamente. trata do passado, do mundo, do planeta, da humanidade, e agora está trabalhando com o Com o futuro, exatamente. da humanidade. Interessante. Exatamente. É uma boa. E você sobrevive do tarô hoje? Ainda não, mas é algo que vem tendo uma crescente. Né? O tarô, assim, por um momento de crise, assim, para todo mundo, muitas pessoas querem ter acessibilidade, mas elas preferem investir em outras áreas, né? Mas o retorno dele tem sido cada vez maior, assim, eu sempre atendo alguém por semana, né? Algumas pessoas, né? Tem semanas que são lotadas, tem semanas assim que elas não são tão lotadas, mas eu tenho uma flexibilidade maior no horário que me permite fazer outras coisas. Boa. Muito legal. Bacana. E geralmente quem é o público que procura? É mais homem, é mais mulher? Como Mais que novo, funciona? mais velho? Mais novo, A mais maior velho? interação que eu tenho assim nas redes são mulheres, no geral, né, ali na faixa dos 24 aos 34 anos. Mas assim, aparece gente de ambos os sexos, né, de várias idades, mas aparece muito mais mulheres, né? Elas se interessam mais por isso, né? Elas têm mais interesse em conhecer esse mundo. Realmente, o homem está um pouco se lixando, na verdade. E o que Grande geralmente parte dos homens, né? elas, até eles também, Aham. procuram? O que eles querem ver? O que as pessoas mais buscam ou é vida Financeira. amorosa ou é vida financeira. Elas sempre batem nessas duas questões. É muito interessante, porque né, quando alguém me procura, geralmente eu busco trazer uma abordagem. Por exemplo, olha, se tem alguma área da sua vida que você queira entender, ou porque né, as dificuldades, ou porque ela está travada, assim, busca trazer uma pergunta mais específica. E quanto mais específico você mais específica é a resposta. Mas tem gente que gosta de falar assim, eu quero saber como é que vai ficar a minha vida financeira. Eu poderia te responder isso sem carta, né? Tudo depende de você. Né? Minha vida amorosa também depende muito de você. Então, quando alguém traz uma pergunta mais específica, né, se é um relacionamento, ou então, por exemplo, saí com aquela pessoa ontem, né, e rolou um movimento assim que eu não sei, me deixou na dúvida. Né? Quero saber isso nas cartas. E aí a gente consegue ter um leque maior de possibilidades, de respostas ali. Mas geralmente é o carro-chefe. Ou é relacionamento, ou é vida financeira. Nunca quer saber da saúde da sogra. Não. Quer saber dos outros, quer saber Se o cunhado vai pagar a conta. Não quer porque é financeiro. É financeiro, né? Envolver o financeiro aí tudo é muito atraente. Tudo é muito atraente, tanto financeiro como na vida amorosa. Antes de ir para o que interessa, João Pedro é brasiliense? Sou brasiliense. E onde Joãozinho Pedrinho nasceu e passou a infância? Cara, eu nasci... o início da minha infância foi no Guará, né? Mas onde eu tenho maior recordação mesmo, eu cresci no Octogonal. Então, Claro que você não lembra do Guará, né? Claro, velho. Passou. Foram os primeiros meses. Logo muito novinho, assim, realmente não lembra mesmo. Eu lembro. E fui crescer, né? Assim, das memórias que eu tenho em diante, eu cresci no Octogonal. Até os 12 anos. Ninguém da Octogonal. Morei lá 12 anos. Qual quadra da Octogonal? Na 7, Octogonal 7. Legal, tem uma tia que mora. Eu tenho um amigo, inclusive um cliente nosso, que ele mora na 7 também. Cara, Octogonal, a gente nunca comentou Octogonal, eu acho, aqui no Capital, que é um excelente lugar para se morar. É muito bom. É seguro, os apartamentos gigantescos. São condomínios muito tranquilos e
por serem condomínios antigos, tem uma estrutura muito boa. Sim, é incrível. É igual o de Águas De Claras, espaço. assim, tem playground, tem tudo, tem quadra. São os projetos iniciais de super quadra, né? São espaços. Falta coisas mais modernas, assim. Não são todos lá que tem academia, piscina. Sim, que não são comum todas. em Águas Claras. Mas, cara, tem espaço, parquinhos vários, é seguro, eu acho incrível. Eu morei em duas diferentes, né? Assim, houve um momento que meus pais se separaram e com a minha mãe eu morei na 7 e com meu pai ele morou na 4. E aí você vê a diferença dos apartamentos, do playground embaixo, mas assim, todas as áreas são enormes. São. E, cara, foi a melhor parte da minha infância, foi no octogonal. Porque você descia, bicho, ninguém se preocupava com você. E outra, o octogonal cara, do lado do centro de Brasília ali também. Tudo que for fazer, você tá O próximo. octogonal é top. Eu cheguei a olhar aluguel recentemente lá, aí eu olhei, tive uma crise de riso, depois de choro, e aí voltei pra realidade e continuei onde eu moro mesmo. E fechou o site de procura, né? Fechei o site de procura e vamos pra realidade. E aí eu voltei. É bem caro lá, por conta de tudo isso que a gente falou. E os apartamentos bem grandes, a maioria. E a maioria entre elas sempre tem um comércio, estão perto de uma escola, de uma saída, de um acesso ali. Então, assim, é um lugar perfeito e é muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Realmente, tem um espetinho bom ali na 7. Tem. Não, muito bom. O octogonal é um lugar excelente mesmo. Pouca gente de lá, porque lá é pequeno, né? Não é uma região administrativa. Não é. Não é considerada. Faz parte do Sudoeste e acho que do Cruzeiro também. Eu acho que é do Cruzeiro. Ela tá bem entre os dois, né? Tá bem entre os dois ali. O Terraço Shopping fica na octogonal. Fica, inclusive atrás da 7 e da 8. É onde você morou. Legal. Conhecemos um pouco do João Pedro, conhecemos um pouco da visão de Brasília do João Pedro. Você gosta de morar aqui? Eu não gostava até os meus 17 anos, mas foi dali em diante que eu passei a gostar. Na verdade, eu passei a olhar Brasília com outros olhos, né? Hoje eu gosto muito. Já tive outras oportunidades. Você gostava do octogonal, mas não gostava de Brasília? Tipo cara, isso? era exatamente isso. Gostava de onde você morava, mas... Sim, o resto, assim, eu não gostava da cidade, né? Eu queria morar fora. Minhas famílias vieram de fora, né? Eu acho que como uma grande maioria de Brasília. E então eu queria morar fora. Mas lá pelos 17 anos foi quando a minha visão começou a mudar. E eu comecei a gostar de Brasília, né? Já me surgiram outras oportunidades de deixar Brasília, até mesmo o país, mas eu escolhi ficar. Né? Por criar amor pela cidade mesmo. Beleza. Brasília tem disso. Tem muita gente que não suporta, que não é daqui, ou às vezes que cresce mais isolado assim, não gosta, mas Brasília sempre conquista. Ela conquista. Brasília tem disso. Ela tem um charme. Brasília é apaixonante. Ela ou a pessoa gosta de cara, ou gosta aos poucos, mas vai gostar. Uma hora gosta. Em algum momento vai acontecer. Em algum momento gosta. Massa. Acho que podemos partir então para o tarô. Vamos conhecer primeiro as cartas. Estou curioso para ver como é que é. Isso, conhecer as cartas. É interessante. Tem aquela carta muito legal da assim. morte mesmo? Tem. Tem algumas cartas que são bem polêmicas no tarô, mas são muito mal interpretadas. Justamente por isso são polêmicas. Não, achei muito legal o paninho, a o sacolinha, saquinho, né? isso aqui. Não sei se dá para ver, pessoal, se está conseguindo ver direitinho. Aqui são figuras egípcias. O tarô tem a ver com o Egito? É uma pergunta meio óbvia, imagino que sim. Mas sim, o tarô... Seria essa mistura do Brasil com o Egito? Boa. A origem exata do tarô, ninguém sabe de onde veio. Né? Mas a maioria das lendas assim, do conhecimento popular é que se deu com conhecimentos no Egito e ele tem um princípio nos saberes egípcios. Né? Então, muitas das referências do conhecimento que tem nas cartas vieram do Egito para o restante da humanidade, né? Nos anos futuros. Interessante. Pode ir embaralhando aí, antes de mostrar as cartas. O tarô tem alguma coisa a ver com religião? Não, nenhuma. Nada a ver com religião? Nada. O tarô, o propósito dele, dentro de cada uma dessas cartas, existem conhecimentos. Né? Cada símbolo ele vai representar algo. Então, são conhecimentos que foram transformados em símbolos e colocados dentro de cada uma dessas imagens. Elas são totalmente desprovidas de contato religioso. Existem pessoas em ramas religiosas que utilizam vários jogos de cartas. Mas o tarô, o seu viés mesmo, ele não tem nenhum vínculo religioso. Inclusive, Jung, né? O Gustav Jung, que é um dos psicólogos mais famosos que a gente tem, ele fazia estudos de arquétipos. Né? Então, por exemplo, signos são arquétipos.
Deuses são arquétipos também, né, de mitologias antigas. E quando ele estuda o tarô, ele percebe que dentro do tarô também existem arquétipos. Então, nas consultas de psicologia dele, a respeito de cada carta que as pessoas tiravam, né, ou que chamasse atenção, através do arquétipo da carta, ele conseguia entender o inconsciente daquela pessoa que estava ali. Então, ela foi usada até mesmo para fins científicos, fins de estudo, fins de psicologia, completamente livre da zona religiosa. Interessante, porque muita gente Eu tenho uma outra pergunta. tem essa que visão. ela é muito estúpida. Pode fazer. Acho À que- vontade. Corta? Qual? Qual baralho? É. Sim, sim. Cada pessoa vai ter seu método, né? Então, por exemplo, quando eu vou atender pessoas agora, né, voltando ao atendimento presencial, geralmente eu embaralho, peço para as pessoas cortarem. E aí eu falo, ó, corta com uma mão, pega com a outra, ou então abro as cartas, falo para a pessoa escolher, né, trazer ela para a interação do jogo. Nem tão estúpido aí, viu? Não foi tão estúpido assim. Foi bacana. Parabéns. Sobe, desce. Elimina 3. Elimina 3. Queima essas 3 primeiras aí. Queima as 3. Mas tem a ver com sorte? Não, tarô não tem a ver com sorte. O Inclusive eu vim com minha camiseta oficial da tarô sorte. oficial da sorte. Mas para representar o ano novo, que tenhamos um ano novo com bastante sorte para todo Por mundo. favor. Minha camiseta oficial da sorte, está escrito aqui. Se essa não der sorte, Rapaz, se essa não der sorte, aí fudeu. qual que vai dar? Mas como não tem a ver com sorte, sendo que parece, né? A pessoa corta ali, é como se já tivesse Predeterminado. o que daria ali, não importa o que a pessoa fizer, como se fosse isso. É interessante, porque o tarô, quando a gente começa a trabalhar com ele, até mesmo as cartas que você vai buscar, né? Você vai estar olhando elas e de repente uma te chama atenção. E até hoje eu não vi uma carta que não saia assim completamente fora de contexto. Justamente porque uma carta dessa traz vários elementos, traz vários significados. Não viu uma que não tenha sentido nenhum. Exatamente. Tá. Não tem uma carta, por exemplo, assim, não Sempre faz tem. sentido nenhum. Sempre vai trazer um significado, né? Por que algumas pessoas, inclusive é comum essa pergunta se tem a ver com sorte, né? O tarô, ele é um jogo que ele vai te dar um trajeto, um caminho na sua vida, né? É uma previsão. Mas essa previsão, ela não é 100% certa. Por quê? Quando você vai fazer uma viagem daqui para Ilhéus, por exemplo, você vai fazer um trajeto. Mas no meio desse trajeto, você pode mudar o caminho que você faz. O tarô, ele é igual. Ele vai te mostrar um trajeto para as respostas que você está buscando aí na sua vida, só que os caminhos para você chegar lá dependem de você. É por isso que não depende de sorte. Porque os movimentos na sua vida, que é o que o tarô traz, dependem das suas escolhas. Então, se no caminho para Ilhéus você resolver pegar um atalho perigoso, depende de você. Se resolver fazer uma Exatamente. ultrapassagem em local proibido, depende de você. Exatamente. Se você vai comer a coxinha de R$1 num posto qualquer, nada confiante, num local de nenhuma confiança, e vai passar 3 horas no banheiro do próximo posto, Isso aconteceu comigo. dependeu de você. Não foi a sorte. Mas eu não comi no posto. Não foi Comi- Deus. Não foi tarô. Foi Foi eu. você. Mas eu não comi no posto a coxinha. Tinha uma senhora vendendo na rua, eu achei que seria interessante comprar a coxinha dela. Aconteceu mesmo? Sério? Aventuras. Só que eu não fiquei 3 horas no Aventuras. outro posto da frente, eu fiquei 3 dias. Eita Putz. ferro, cara. Ah, bomba. Aí perdi Não fala 4 coxinha. quilos. Ó, Uma quem bomba. quiser uma dica aí de perder peso, Coxinha da dessa beira da mulher é boa. estrada, rumo a Ilhéus. Não, se você tivesse feito tarô antes, ele ia falar, então, você vai perder peso. No próximo dia você, Uau. beleza, caramba. Aí eu falei assim, vou começar a última coxinha aqui, porque eu vou Começa a emagrecer. última coxinha. Aí, Que eu vou emagrecer daqui a pouco. aí o deuses do tarô. O meu coxinha, otário. Inocente. Inocente, sabe de nada. Tá, eu acho que você falou de conhecer as cartas, eu acho que é mais interessante conhecer as cartas conforme a gente vai perguntando Vai. e tirando, né? Do que Sim, ele não, mostrar eu todas. acho que a ideia é essa mesmo. Né? Perfeito. Eu queria Beleza. conhecer as cartas, não, eu queria ver como era o Uhum. baralho, porque ele parece ser maior que o Claro. baralho Eu tradicional. tô com medo de pegar uma pra ver, E já tirar uma... aí já tirar uma, eita, essa daí eu não... É só você fazer o seguinte, ó, fala assim, ó. Licença, hein? Ó, tá valendo não. Não tá valendo. Não tá valendo não, vou tirar essa primeira aqui, que é uma mulher loira sentada chamada Aí, mulher. Empress. A Imperatriz. a Imperatriz. Tá valendo, viu, gente? Tava brincando. É Imperatriz. bom ou ruim? Essa carta é boa. Aí, tá valendo. Então, tá agora valendo. tá Toda, valendo. toda carta é boa, né? A gente fala que assim, não tem uma carta ou negativa ou só positiva, né? Existem as duas polaridades.
Porque das duas formas a carta vai te ensinar. Só que, claro, vai ter aquele lado que vai te ensinar mais pelo amor e tem aquele lado que vai te ensinar mais pela dor. Ah, tá. Então Entendi. tá. É na Brinks, tá? Não é na Vera, não. Não é na Vera, é na Brinks. Só pra ver de qual é aqui. Tá com... Tirou o... Pentáculos. Deixa eu ver. Você tirou 9 de ouros. Essa carta é boa. Truco. Isso aí tem nada, né? Eu peço truco. É o 4 de paus, né? Que é o Zap, se eu não me engano. Caraca, essa carta é boa. Essa carta é boa. Que bom. Fala de dinheiro, Eu inclusive. tirei o... Caraca, eu tô precisando. Tirei o 10 de copas. Silêncio, que mais que diz? Essa carta ela fala sobre sabedoria financeira. Né? Ela vai ser... A parte de sabedoria eu tô tendo, a parte da financeira E ela é uma consequência após uma firmeza financeira que você vai ter na sua vida, né? Toda aquela experiência que você já teve com o financeiro na sua vida, em algum momento ela vai te levar para você não cometer aqueles erros do passado. Assim, vou fazer investimento aqui nesse negócio e de repente você... Aí vai chegar um momento que você vai ficar esperto, vai ficando macaco velho, aí fala sobre sabedoria financeira. Aí você vai perder, em vez de perder, você vai começar a manter, e aí vai acumulando. Adorei. Podemos encerrar o programa aqui? Ótimo, já valeu. E o 10 de copa? 10 de copas. Essa carta é interessante, ela fala sobre finais felizes, principalmente no amor. Sentimentos, família, conclusões de ciclo que trazem felicidade. Né? Fala mais da área emocional. É um divórcio, no caso. A felicidade vai ser pra minha mulher. Bom, deixa ele mexer, que ele que entende. Não, já tiramos 3 cartas boas, aqui tá bom. Eu tenho medo de na quarta saiu... Tem algum personagem aí mais... Tipo, se tem algum polêmico, Satanás. tem o diabo. Tem? Tem o diabo, tem a morte. Pois é. Eu ia falar um político aqui, mas não ia pegar bem. Você pode colocar vários aí, né? Pode colocar vários, a verdade é essa. Dá pra colocar o Lula e o Bolsonaro aí no mesmo baralho. Na mesma carta. Mesma carta, né? O que significa essa carta? Estamos fodidos. Tipo Resumo isso. é isso. Tá, vamos lá então. A gente pode fazer perguntas, colocar temas, e aí para cada tema você faz o jogo. Pode ser? Pode Eu ser. tenho um primeiro aqui que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Que é o mais importante de tudo. É sobre ano que vem? Eu queria fazer uma sobre o Natal agora, já que o Natal está prestes a vir. Antes da gente entrar no ano que vem. Beleza. Já que o Natal está prestes a chegar, falando da parte financeira também e do Natal. O Brasil como um todo, nesse momento de Crise. de crise, mas também de retomada, né, do comércio e tal. Como serão as vendas de Natal, o comércio do Natal? Será um Natal farto para os brasileiros? Interessante essa pergunta. O que o tarô pode dizer sobre isso? Porque o Natal está chegando, né? Faltam uns dias aí, cabe essa pergunta. Cabe perfeitamente. Deixa eu tirar aqui, que sempre tem umas cartas que são mais interessantes que outras. Olha aí. O Pajem de Ouros é uma carta que fala sobre a área material. Então ela pode falar tanto de saúde, material, né? Mas ela pode falar de financeiro. E essa carta ela traz 2 elementos, né? São algumas cartas especiais que são as cartas da corte, elas trazem 2 elementos em si. E o pajem traz 2 vezes o elemento da terra, ou seja, 2 vezes material. Tem pessoas fazendo gastos desenfreados, sem se preocupar muito com as consequências do ano que vem. Mas também tem pessoas que olham para a questão financeira que elas estão tendo no momento, que é esse homem segurando essa grande moeda de ouro, com mais precaução. Então, assim, numa balança, vão ter pessoas que vão ter gastos, né? Porque elas não estão tão preocupadas, afinal, chega um momento aí que com toda essa pandemia, né? Você está muito tempo sem ver família, então o pessoal vai começar a se reunir, aí você quer levar um presente, né? Você quer fazer um agrado, você quer fazer uma ceia, faça de novo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Quantas perdas nós tivemos. Então, pessoas vão investir a mais e tem pessoas que estão sendo mais comedidas. Por quê? Por conta de uma crise também. Então, assim, elas vão olhar e falar assim, a gente vai investir no necessário, sem exageros, né? Não vai ter presente para todo ano, mas pode ter aquelas lembrancinhas, assim, aquela lembrancinha que a tia sempre deixa de dar, aquele chaveiro, aquela avó que te dá uma agenda. A meia. Tinha um chaveiro no passado. No meu culto não, era uma brincadeira. Eu saí com um chaveiro. Quem que dá chaveiro? Eu saí com um par de meses, mas foi presente. Mas o objetivo mesmo. era o quê? Era inimigo oculto? Não era. Acredita? Ela achou que era legal um chaveiro. Tá vendo? Eu tenho um chaveiro. É nessa área. Vão ter chaveiro, muitos Joga na chaveiros. cara dela. Cara, então, resumindo, eu acho que eu entendi. Não vai ser unanimidade. Tipo, foi um Natal
top, maravilhoso, comece... Não, vão ter áreas que vão se dar bem, Sim. vão ter áreas que não, vai ser bem Perfeito. balanceado. Vai ser bem balanceado. Isso a gente vai poder ver de reflexo nessas áreas que o Natal envolve, né? Então, por exemplo, compra de alimentos, lojas específicas, né? Ou visitações também, lugares que costumam ser visitados. Por exemplo, lá o Natal Luz em Gramado. Né? Acredito que ele não vai ser tão cheio quanto ele possa ter sido os outros anos anteriores a uma pandemia. Né? Então, tudo isso aqui é um reflexo, né? Porque as pessoas, a vida ela tá recomeçando depois desses 2 anos aí que foram bem conturbados para a gente. Vão ser, né? Porque a gente está em 2018. Ainda 1/1, né? Já tá em vindo uma pandemia daqui 2 anos aí. Para vocês verem, né? Eu acabei de reparar, a televisão ali tá 11h17 da noite, não é 11h17, tá, gente? 2018, 1/1, segunda-feira. Perfeito, acabamos de virar um. Acabamos de virar João, eu tenho uma outra pergunta que eu vi você olhando o baralho assim de cima. Uhum. Você puxa uma carta qualquer ou você pode escolher uma que você acha que Então, geralmente, assim, são muitas cartas, são 78 no total, né? E elas, obviamente, não cabem nessa toalhinha. Caberiam nessa mesa como um todo. E aí, primeiro eu abro todas as cartas e aí eu vou olhando uma por uma. E é como eu falei, é algo que eu gosto de trazer para o ramo da chamada intuição. Você vai estar olhando, de repente, vai ter uma carta que ela vai te chamar a atenção e você vai pegar ela. Aqui, para mim, funciona da mesma parte, né? Então, eu olho por cima do tarô e, geralmente, algum canto do baralho ele me chama atenção. Por exemplo, esse canto aqui me chamou. Aí, dentro desse canto, mais pro meio, tem uma carta. Aí, quando eu bato o olho no verso, eu falo, essa daqui. Aí sai uma carta. Aí, mais uma carta falando de dinheiro. Esse aqui. Esse aí é ordem financeira, firmeza financeira e estabilidade. Estabilidade. É o início de uma estabilidade financeira acontecendo. Estou precisando saber. Posso levar ela? Maravilhoso. Olha, inclusive, inclusive existe muito controle financeiro no momento, né? Você pode ver que esse homem, ele tá com um pé em cada moeda, tem uma no colo e uma na cabeça dele, né? Então, mostra aí uma espécie de controle financeiro. Então, pode representar pessoas que para o ano que vem estão começando a se reorganizar financeiramente para trazer a vida de volta para os eixos, né? Como uma nova vida. Sim. Legal demais. Rapidão, perdão. Claro, à vontade. Eu acabei de descobrir que eu jogo uma espécie de tarô há muito tempo. É um jogo que chama Dixit. Você conhece? Não. Cara, quem conhece vai achar muita semelhança. O Dixit é um jogo com cartas, com imagens bem diferentes, bem diferentonas. É jogo mesmo, só para brincar, para divertir. Foi eleito o melhor jogo algum ano e é incrível esse jogo, de tabuleiro e tal. E as cartas são muito parecidas, são imagens aleatórias, assim, meio diferentes, só que lá não tem sentido nenhum. Aqui, às vezes lá foi baseado nas cartas. No tarô, pode ter sido. Quem fez, quem criou essas imagens, essas cartas? Quem criou? Existe foi algo? Esse tarô aqui, é porque o primeiro tarô ele é chamado de tarô de Marsella, né? Então o baralho normal que a gente tem hoje, ele é um reflexo desse tarô, né? Só que ele vai ter o tarô veio primeiro que o baralho de jogo? Ele vem depois. Porque o baralho que a gente tem ali, se eu não me engano, ele tem 52, né? 52 cartas aqui dentro seriam o que a gente chama de arcanos menores e arcanos da corte, que correspondem a todas as cartas de um baralho normal. Só que ela vai ter um acréscimo de 21 cartas, que são os arcanos maiores. Então, por exemplo, o tarô de Marsella, você vai ter lá o As de Ouros, o 2 de Copas, aquele negócio todo. E ele tinha, só nessas 21 cartas especiais que foram acrescentadas, que elas têm imagens. Depois do tarô de Marsella que a gente tem o tarô surgindo, por exemplo, esse aqui é o 2 de Ouros, né? Que geralmente vai ser aquele 2 com losango que a gente vai ter no baralho. Foi criado por um homem chamado o nome dele é Arthur Waite, e ele vai criar uma parceria, né? Esse tarô ele vai se chamar tarô de Rider-Waite, é uma parceria de um homem, né, 2 homens, e vai ter uma mulher, que é a Pamela Smith, que é quem vai desenhar. Só que todas as referências que eles vão pegar das cartas, elas trazem uma memória de Idade Média. Então, por exemplo, um homem que poderia estar fazendo malabarismo com moedas na rua. Você vai ter um eremita, que é um homem sábio, acontecendo. O pajem, geralmente, ele pertence à corte, né? Depois, assim, na evolução dele, ele se tornaria um cavaleiro. Você tem aqui uma torre pegando fogo, sendo destruída, né? Então, eles vão trazer várias referências, principalmente da Idade Média e de outros lugares também, como o Egito, né? A gente vai ter muitas referências ao Egito aqui dentro, né? Referências até mesmo religiosas, né? Então, você tem aqui a Carta do Julgamento,
O anjo dessa carta representa o Arcanjo Miguel, né? Então, assim, a gente vai ter várias nuances aqui dentro, né? Várias referências, mas ainda assim, voltando até naquela pergunta que você fez, ela não tem um caráter religioso. Ela traz referências, porque essas referências eram o que a gente tem em sociedade. Então, quando a gente vai falar de dinheiro, você vai ter cartas que representam pessoas que têm muito dinheiro, você vai ter cartas de pessoas que estão empobrecendo. Quando a gente fala de relacionamento, você vai ter cartas que vão falar de bons frutos no relacionamento, você vai falar de gente que está terminando, vai falar de gente que está sendo traída, né? Então, esse baralho ele foi criado por estudiosos, né, que estudavam o que hoje a gente conhece como ocultismo ou hermetismo, que são ciências da época que veio de sociedades antigas, né, que são saberes que vão envolver alquimia, astrologia, matemática, e aí eles compilaram tudo isso e botaram nas cartas do tarô. Em um jogo. Em um jogo. Se chama jogo mesmo. Sim, se chama jogo. E aí deixaram para a prosperidade. Exatamente. Interessante. Se você compra um baralho desse aqui, geralmente ele vem um encartezinho, por exemplo, esse livrinho aqui, ó. E aí ele vai te dar uma breve explicação do que é cada carta. Então tem pessoas que, por exemplo, compram a primeira vez, abre e fala, vou tirar uma carta, aí pá, tirou tal carta. Aí vai no livrinho e lê o que ela significa. Só que essa é uma visão mais superficial. Né? Claro. Ela exige muito mais estudo para você entender a profundidade do que está sendo retratado. Ah, não, com certeza, imagino. Não é só ler ali, senão qualquer pessoa poderia ser Com certeza. tarólogo. E você decorou tudo, basicamente. Decorou e estudou. Quer dizer, você interpreta, sabe como interpretar cada uma das cartas por conta do seu estudo. Isso. Né? Tipo isso, né? O tarô exige, assim, o meu professor, né, com quem eu comecei, ele é contra a decoreba. Porque você tem 78 cartas aqui. E aí, por exemplo, se você vai decorar 3 palavras-chave para cada carta, no final você vai ter mais de 230 palavras decoradas. E o que acontece? O tarô ele vai representar sempre 2 polaridades, positiva e negativa. Se você decora a palavra-chave, às vezes essa carta aqui pode vir com um contexto, um lado negativo, mas eu decorei palavras-chave só positivas. E aí eu te falo uma coisa, e aí na sua vida de repente acontece outra. Né? Aí você se programa de uma forma e de repente, vem a ruína. Né? Ou então eu falo que algo muito ruim vai acontecer e de repente algo maravilhoso acontece. Né? O tarô ele é um idioma. Ele fala através das cartas. Né? Então, olhando, você pode olhar e vai ver um homem sentado segurando moedas, ou você vai ver uma mulher, né, despejando água dentro de um rio e vai simplesmente achar que é bonito uma imagem, mas ela traz uma mensagem. Né? Então, eu vejo ele mais como um idioma, um dialeto, que exige de muito estudo assim, constante. Interessante demais. Tarô celta? Tarô celta? Tem. É cruzamento celta aqui, né? Deixa eu ver. Cruz celta. Esse é uma espécie de jogo. Né? Então, por exemplo, existem métodos de tirar as cartas. Por exemplo, tem uma tiragem que ela é chamada de Templo de Afrodite, que é para você saber a respeito do amor, por exemplo. Né? E aí, quando a gente tira as cartas, a gente organiza elas de uma forma na mesa que cada carta ela já vai ter uma destinação. Então, por exemplo, as cartas dessa fileira, uma vai falar, por exemplo, como você vê a pessoa, o que você sente pela pessoa e o que a pessoa sente por você. Aí do outro lado, por exemplo, o que ela vê em você, o que ela sente. Então existem métodos. É como daí vem o termo jogo. Né? Você vai montar mandalas, formas de você distribuir cartas. Né? Por exemplo, eu tenho um jogo que ele vai fazer uma figura muito parecida com uma árvore. E esse jogo ele vem representar na vida de uma pessoa a construção de algo, uma jornada. Assim como uma árvore nasce, ela um dia pretende dar frutos. Então, a leitura, eu começo lendo, por exemplo, a jornada, desse momento que você está passando por aqui, até que ela se concretize na copa. Deus. E aí, depois, ela vem e dá frutos. E tudo isso aqui vai falar de uma área da sua vida. Só que ela vai falar não só do momento futuro, mas ela pode começar do momento de agora. O tarô, geralmente, ele sempre vai pegar o presente e vai estender para o futuro. O futuro pode ser em 3 dias, 6 meses, 1 ano. Né? Eu tenho uma conhecida, uma amiga, que ela recebeu feedback assim, depois de 1 ano e meio, quando ela jogou cartas para uma menina, falando que ela ia passar na faculdade.
Aí depois de um ano e meio a menina falou, olha, eu passei, né? Os meus estudos, eles... Então, assim, não existe um tempo exato, mas a gente sabe que é sempre um tempo futuro. A faculdade não foi a USP, não. A que tem aqui em Brasília. UNB? Não. Uma ruim. Facitec. Não foi Facitec, não, né? Não foi fácil. Não, a Facitec não é ruim. É uma particular. Que você Fala uma ruim sem ofender, vai. Putz, USP é boa, USP é de São Paulo, né? uma ruim sem ofender. Uma ruim sem ofender. Caraca. Já ficou difícil. Não foi a Anhanguera, não, né? Pode ser EAD? Pode ser EAD? Foi uma faculdade boa, né? Porque senão, né? Foi. Uma Passei faculdade na boa. Anhanguera. Né? Também não é ruim não a Anhanguera, tá, gente? É só porque é fácil passar na Anhanguera, pelo amor de Deus. Qualquer particular é fácil, na verdade. Sim. Qualquer particular é fácil passar. A que eu ia falar era UPS. Ups. Isso, USP. Por isso que eu falei USP. Era UPS. Mas UPS é legal também. Cara, é muito interessante. Eu tô achando bem curioso esse bate-papo. Muita informação. Mas vamos lá. Já sabemos do Natal que vai ser Já que você equilibrado. perguntou desse ano, quero fazer outra pergunta desse ano também. Pode fazer. Sobre Já estamos nesse ano. ali no Réveillon, virada, mega da virada. Mega da virada. Tem muita gente que pergunta, né? Tipo assim, você dá os números da Mega Sena, aquele negócio todo. Não. Até porque se fosse pra dar, acho que a primeira pessoa que receberia a Mega Sena seria eu. Os tarólogos todos seriam bilionários. Não, Mas todos às seríamos vezes ricos. você pode falar assim, pô, talvez você vai falar algumas coisas e quando eu lembrar vai vir um número na minha cabeça e eu vou montar o meu jogo. Por exemplo. É muito, assim, Um número, será que a gente consegue Pelo menos um ter número, uma né? noção? a gente pode tirar um número. E na hora Quem que sabe? vamos É o ver, máximo que eu né? acertei até hoje na mega da virada foi um número. Foi um número. Já acertei 2. Mas só. Aí, ó, você não é tarólogo, acertou só um. Mas ele tá Vamos tentar ele tá pelo menos perguntando um pros número. Pelo pacientes. menos um, vamos ver, quem sabe. A gente sabe que não quer dizer, A gente não sabe. Né? não é objetivo. O tarô não é tão objetivo assim. Ixi, saiu uma carta sem número. Ou seja, esquece. Voltando, a gente não vai acertar. Saiu a rainha de paus, ou seja, esquece. É o tarô Esquece, falando. é o tarô. Não vai ter número da Mega Sena. Não vai ter pra vocês. Tá vendo? Caraca, olha aí. Uma carta sem Então, número. Tem muitas cartas sem número? Tem 14 cartas sem número. Pô, de 70 e Minto, tanto. 16 cartas sem número. De 78? É, de 78. É pouco. Realmente, esquece. Essa pergunta foi boa tentativa. Vai que. Não custa Não tentar, tava né? nada. Você tava aqui, né? Também não vai. Agora, de novo seu número. De novo seu número. Até sair um número aí já era. Essa Até aqui- porque já deu todos os números da Mega, né? Exatamente. Eu vi ali que vai sair entre 1 e 60. Vários Bem números possível. entre 1 e 60. Vários números. Então, vamos para a pergunta do ano que vem, que é o que o Brasil espera. Todo mundo. Eu caguei com essa pergunta aí. Eu sei qual que é. Mentira. O Palmeiras vai ganhar um Mundial. Sabe E detalhe, tem que ser bem específica a pergunta. Tem que ser bem específico, vai. Vai. O Palmeiras foi campeão da Libertadores em 2021, que vai jogar o Mundial de Futebol da FIFA lá no Catar contra o Chelsea, Monterrey e outros Em times fevereiro. em fevereiro. Ele vai ganhar o título desse torneio, vai ser campeão mundial. Sim ou não? Ixi. Ixi. Existe conflito. Só Ah, que não vai o ser fácil. 5 de espadas, e ele Vai perder de 5 a representa, 0, então. É isso. representa um conflito, representa uma intriga, ou seja, já está representando a disputa. Tá? Tem a ver. Tem a ver com essa disputa. E geralmente essa carta muitas vezes representa também fracassos. Sabia? Você sabia, Brasil? Mas calma, vamos lá. São fracassos que, quando a gente está tentando algo, a gente vem e fracassa uma vez, aí às vezes você fracassa duas, aí na terceira o negócio deslancha. Por quê? Você vai aprender com a experiência daqueles fracassos, daqueles erros, daquela intriga, para chegar um momento e você fazer melhor e então mudar. O Palmeiras já melhorar, fracassou avançar. 2 vezes no Mundial. Perdeu 2 vezes já? Perdeu 2 vezes. Essa vai ser a terceira. Não. Ele perdeu 2 vezes. Terceira vez que vai Exato. jogar o Mundial. Olha Ele aí. fracassou em Olha aí. 99, fracassou esse ano, no começo do ano, e agora vai para a terceira peleja, terceira disputa, terceira intriga, terceira... Então pode significar que alcance o sucesso agora, depois de 2 fracassos? É possível. Já tá calejado de Ó, derrota, eu tô né? de cara com uma coisa. A roupa predominante do cara aqui é na cor verde, como se fosse uniforme. E, olha aqui, vou mostrar aqui pertinho pro pessoal de casa. E as pessoas que estão no fundo parecem estar tristes, e o cara de verde tá com um sorrisinho.
E além de verde, está usando vermelho. Verde e vermelho é a cor da Itália. A origem do A Palmeiras. origem do Palmeiras. Caramba! Deixa eu ver. Caramba! E tem mais aqui, ó. Ah, Tem 2 espadas no chão, que significam as 2 derrotas. os 2 fracassos. Os 2 fracassos. E ele está empunhando uma outra espada, que significa a da vitória de 2022. Olha, sei não. E, Será? e o ambiente é azul. O camisa do Chelsea do Monterrey é azul. Não, aí então você tá viajando já. Aí você tá viajando. A Aí tem 4 nuvens, vai ser 4-0. Aí tem 3 espadas que ele tá segurando. Pode ser 3 gols. Pode ser 3 gols. 3 Pode gols, ser 3 teve gols. O gol do camisa 3 do Palmeiras. Caramba, O deixa eu ver gol aqui. do camisa 3. Luan. Gol do Luan. Aí Tarô tem que ser muito forte, vai, pra fazer. Tarô tem que ser acontecer bruto. um gol do Luan. Foi campeão agora com o gol do Davidson. Essa nem o Tarô acho que ia dar conta de prever. Não, superestime, Tarô. Já que a gente está, então, na área esportiva, vamos continuar na área esportiva. Beleza. Sobre aquele timinho lá, aquele time que a maioria torce, aquele timinho lá, Flamengo. Como é que vai ser o futuro do Flamengo em 2022? O que o Tarô prevê para o Flamengo no ano que vem? Essa carta aqui é interessante. Ah, Na carta nós temos taças, o 4 de copas. caramba, olha lá a taça mesmo. O 4 de copas ele vai falar sobre trazer uma firmeza, uma ordenação no emocional. Né? O carinha que está sentado aqui, embaixo dessa árvore, ele está emburrado. E tem uma nuvenzinha estendendo uma taça a ele. Eu tô de cara que tem taça na carta que a gente perguntou de futebol. É tudo a ver, velho. Não tem moeda, não tem... Tem Não. taça. A gente, nas cartas que saiu, quando a pergunta era sobre área financeira, saíram moedas. Não saíram moedas nas cartas sobre futebol. Sim, sim. Que louco, velho. Tô de cara. E é muito interessante porque ele tá chateado. Né? Então pode ser assim O flamenguista é emburrado mesmo. Qualquer coisa. Realmente. Não, eles são outra coisa. E ele está emburrado, mas estão oferecendo uma taça a ele. Né? Na leitura, isso aqui é uma oferta de uma melhora emocional, de uma firmeza emocional, de modificações emocionais, né? Que você está estendendo a pessoa para Como ver se se fosse- ela sai desse estado de Como se fosse emburrado. uma compensação, um prêmio de consolação. Isso. Por Pode aí. ser? Pode ser visto dessa forma, porque quando ela estende essa taça, ela está levando ali uma melhora, ela está levando ali assim, sentimentos novos, né? Tá dando vai buscar melhorar o ânimo dessa pessoa emburrada sentada embaixo da... Eu sei o que significa Tá. exatamente. Eu também tenho um significado. Presta atenção. Não, presta atenção. O flamenguista que tá vestindo vermelho é a cor predominante nessa carta aqui, na roupa dele, no caso, é a cor predominante, ele tá emburrado, ele tá triste. E mesmo assim tá ganhando uma carta. Isso pode querer dizer que o Flamengo vai ganhar um título insignificante. Que para o Flamengo, esse título insignificante seria a Supercopa do Brasil. Já que ele vai disputar sem ter ganhado título nenhum, tá todo mundo sacaneando o Flamengo, que ele chegou lá sem ganhar nada. Então ele vai ganhar, vai ficar emburrado, porque todo mundo vai cagar para esse título, que ele não merece, e vai ganhar a taça emburrado. É isso. E aqui as 3 taças embaixo significam que o Flamengo vai perder 3 outras taças importantes no ano, vai ganhar só essa. E essa é a previsão de JP e TJ. Eu tenho uma ideia diferente, ó, que não deixa de ser uma boa. Ó. Essas 3 aqui de baixo, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Que ele perdeu. Que ele vai perder. E esse aqui é o do Carioca. Assim, pega Que o Carioca aí. Pega o Carioca aí. Pode ser. O Carioca de novo. Pagando o Carioca. Em cima do Fluminense de novo. E fui no Fluminense de novo. Pode ser. É uma outra teoria. justo. Ou vai ganhar 3 taças, vai ganhar tríplice coroa, as 3 significam isso, e vai perder uma no final, sei lá. Ou pode ser que tudo taça de vice-campeão, então assim, pega mais uma de vice, 4 vice no ano. Maravilhoso. Entrou num processo de... O Flamengo se vascaínou em 2022. Vascaínou. Boa. Bom, já que você perguntou do Palmeiras, que é o seu time, eu perguntei do time da maioria dos brasileiros, eu preciso perguntar do meu querido Fluminense. Como será o ano de Fluminense, Vamos agora ver. com o Felipe Melo, cachorrão? Tá montando o teu atacante lá que estão fechando, que jogou no Palmeiras 2 dias O só. do Bigodinho, não? Não, o William Bigode é O William Bigode? mas é o que veio da China. Ah, eu sei qual é. Pois é. Esqueci o nome, mas eu sei qual é. Tá fechando agora.
Ele é bom. Como será o 2022 do Fluminense? Que tem aí escrito Libertadores, bem grande assim, e um título. Não, deixa quieto, eu fazer a pergunta. Essa aqui é uma das minhas cartas favoritas do tarô, cara. Ih, rapaz, apareceu o diabo ali embaixo. Não, ali embaixo. É o 6 de paus. Eu chamo essa carta pessoalmente de carta da glória. Caraca, moleque! Você pode ver que esse olha as cara, cores. Isso é o que eu ia falar agora. Olha as cores. Mano! Vermelho, Verde e branco! Caraca, velho, eu tô de cara, arrepiei, velho. E eu chamo essa carta de carta da glória. Né? O cavalo branco ele representa uma nobreza, o cavalgar numa conquista. Esse homem coroado de uma coroa de louros, né? A coroa de louros na Idade Antiga, ela representava um símbolo de status, né? Símbolo de poder. E o 6, ele vem... Os títulos do Fluminense. O Nem número tem, né? 6, nessa metodologia que eu trago, ela fala muito sobre um fazer de pazes. É uma retratação. Com o título. E Faz 10 anos que o Fluminense não ganha um título. É energético, ou Em seja... 2022 vão fazer 10 anos. Tem um esforço, o naipe de paus ele fala sobre fogo. O fogo ele vai falar sobre as energias, os esforços empenhados. Os esforços empenhados do Fluminense para 2022 podem resultar em muita glória com a conquista de algum título aí que tire eles dessa seca fenomenal. Véio. Caraca, eu tô de cara, velho. Eu tô de cara, velho. Tô achando que o João tá te iludindo. Não, velho, o tarô tá me iludindo, né? Verde, vermelho e branco. A glória, títulos. Caramba, finalmente, velho. Deixa eu analisar agora. Não, peraí, deixa eu olhar mais um pouquinho. Feliz. Pega essa caixinha pra cá. Tá escrito Fred aqui, bem pequenininho. Aí, torcida tricolor, o tarô tá dizendo que será um ano de glórias. Eu tô de cara, tudo a ver, velho. O Fluminense e glória tem tudo a ver. Não, e a retratação que você falou. O último título do Fluminense, se eu não me engano, foi 2016, a Primeira Liga, que é um título mais do que insignificante. O último título... E nenhum carioca nesse período? Não ganhou. O último título de mínima expressão... Aliás, não tem nenhum título de mínima expressão desde 2012, quando ganhou o Brasileiro. Vão completar 10 anos sem títulos. Vai completar 10 anos sem títulos em 2022. Então, a retratação com a glória. Pode ser retratação com a glória. Pode ser que ele ganhe alguma coisa na canoagem. Na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Canoagem, para. E aqui dá pra ver até os remos das canoas. Nem tem mais. Não tem mais remo. Não é mais clube de regata, não? Não, o Flamengo que é clube de regata. O Fluminense nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. O Flamengo que é clube de regata, é clube de remo. Caraca, eu tô de cara, velho. Eu tô de cara com o tarô. Incrível. Mais alguma no esporte? Ano que vem tem... Ano que vem tem Copa do Mundo. Caramba! Só a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. A pandemia deixa a gente tão... Deixa a gente Pois bitolado. Copa do Mundo 2022 no Catar. Para o Brasil. Ano que vem tem muita coisa, né? Seleção brasileira. Vamos falar de seleção brasileira e menino Ney. Primeiro seleção brasileira. Primeiro seleção brasileira. Como será a seleção brasileira na Copa do Mundo? A de glória saiu já. De 2022, né? De 2022. A de glória já era, então... Isso. Copa do Mundo 2022. Pode sair de novo de glória, né? Imagina, sair de novo de glória. Aí, e a de glória tinha 6 negocinhos. 6 pauzinhos. Seria incrível pro Brasil. Mas não saiu de glória. Caraca. 10 de paus. 10 de paus mostra... Em vez de 7-1, vai ser 10-1 dessa vez. Uma conclusão energética. Ou seja, isso aqui fala de esforços que estão sendo empenhados em algo. Né? Ela pode falar de esforços que estão tentando almejar uma conquista. Entendi. Com muito esforço, igual esse rapaz está carregando essas 10 varas aqui, o brasileiro pode ter uma boa campanha. Ele pode, inclusive, chegar até disputar uma final. Então, porque o 10, ele vem falar sobre uma conclusão. Vai falar sobre um desfecho. então vai ter esforço. Vai ter muito esforço. O Brasil ganhando ou não, vai ter muito esforço. Vai ter muito esforço. Então, Não vai ser fácil. Não vai ser fácil essa Copa. Já saiu a chave dele, eu não acompanho mais futebol. Não, ainda não. É Não, só ou mais seja, perto mesmo. Isso tem 10 de quê? Desculpa. 10 de paus. 10 de paus. 10, camisa 10. Quem é o nosso camisa 10? Menino Ney. Menino Ney. Pode se jogar, ele pode estar muito esforçado ano que vem. Pode ser Pode ele ser. levando Carregando o time o nas Brasil costas, nas costas. velho. Porque são 11 jogadores. Tem Mais tem o cara ali que tá carregando Os outros 10 nas costas. Nego Ney carregando o Brasil pra Copa. Aí, ó. Olha aí, Mas é rapaz. igual o Romário fez em 94. Será? Olha aí. Caramba, bicho. Então, já pulou até a pergunta Acho que não é melhor nem tirar do Neymar. Nem não. precisa tirar do Deixa- Neymar, deixa isso daí daí. já tem a ver Aceita massa. com o Brasil e com o Neymar. Perfeito.
Segura assim pertinho do microfone só pro pessoal ver aí, ó. Aí, ó. Menino Ney E vai carregando estar o time nas costas. cabelo loiro na Copa. E vai vai estar de tá cabelo loiro na Copa. Usando É. calça marrom, tô E brincando. caso a gente erre tudo, pode ser que a Dinamarca ganhe a Copa, não é um louro. A camisa vermelha. Quando saiu a aqui. camisetinha vermelha, eu fiquei procurando a minha, pensei, O Dinamarca time não vai mais- ser. Deixa eu ver de vermelho que pode estar na Também A Inglaterra, meio laranja, talvez. pode ser A Inglaterra. A Inglaterra, talvez. Na Inglaterra. Cara, legal. Inglaterra. Nossa, ano que vem eu vou assistir esse episódio o ano inteiro. Qualquer coisa que acontecer, eu vou vir nesse episódio Eu pra vou ver. estar nesse episódio. Vou ver esse caramba, ó, o Flamengo, Vai estar a favoritado. Copa, pra ver como é que foi, né? Eu vou ficar viciado em assistir esse episódio de Capital. Mas eu espero que tudo aconteça, pelo amor de Deus, né? Minha profissão depende disso. Tudo de bom, se for Porra, bom, espero tudo que de não. bom. É. Vamos Então, o esporte De esporte. já ano que- foi, né? Ano que vem acho que tem Olimpíadas de Inverno, mas Caguei. vai ser como? Frio? A né? Jamaica, gelado. a Jamaica vai estar abaixo de zero nessa Olimpíada de Inverno. Eu acho que de esporte, os principais, né? Tem- Os nossos times. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil assistido, mas eu acho que aí É demais, É demais. Vamos agora para política. Polêmico. Política. Primeiro Política. vamos aqui para nossa casa, Brasília. Brasília. O que a gente pode esperar? O que o Tarô diz para a gente na política em Brasília? Legal. As eleições de 2022 locais Isso, aqui em Brasília. Legal. Falando de política, falando de futebol, né? Quando a gente fala assim de grandes escalas de pessoas, como eu disse antes, a margem de erro ela se expande. Porque, por exemplo, as eleições elas dependem De muita gente. muita gente. Uma Copa do Mundo depende de muita gente, né? Realmente. Então, acho que a gente consegue ter uma ideia, uma nuance do que vai acontecer, mas com uma precisão difícil, né? Porque tudo pode acontecer. Eu num entendo, jogo. porque quando alguém chega e pergunta da minha vida amorosa, quando a pessoa pergunta da vida amorosa dela especificamente, depende basicamente dela. Claro Sim. que mais de alguma pessoa, ou não. Se a pessoa ficar sozinha, depende. Exatamente. Também depende outra pessoa dizer um não. Mas depende de muito menos gente. Com Menos certeza. pessoas Exato. envolvidas. Deu para entender. Deu pra E entender. aí, quando a gente traz, por exemplo, a Brasília, que não é tão grande, mas a gente tem, contando com em torno de mais ou menos 5 milhões de pessoas, aí é uma margem bem grande. Acho que Brasília são 3 milhões. 3, acho 3,5 que Brasília mesmo, já, acho que é 3,5, sei lá. né? Agora, se o Mr. Kata estivesse vivo, ele perguntando da vida amorosa, também não daria, porque Ah, seria seria muita muito gente difícil. envolvida. Ia tirar a carta assim, ó. Aí não tem como. Me dá outro baralho aí, pelo amor de Deus. De esposa, de filhos, tá doido. Então vamos ser mais específicos nas eleições de Brasília. Eleições para o governo? Para o Para governador? Para o governador. O que esperar do próximo governador em Brasília? Vamos ver o que a gente pode esperar do... O que os tarôs dizem que quem pode ser eleito? Eu acho que pode ser o resultado. O É. resultado das eleições Isso. locais em Brasília. Pronto. O resultado, que aí o Tarô vai dizer se vai ser algo bom ou ruim para Brasília. Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas ele vai falar sobre um futuro, vai começar uma mudança, né? Porque ele traz dois elementos, a terra e o ar. Ou seja, ele vai falar de uma materialidade, de uma materialização de um futuro novo, que a gente está falando do governo que vem, mas ele também vai falar do nosso campo mental, do nosso campo das nossas ideias. O que está vindo para o nosso governo, ele pode ser o princípio de uma mudança, mas essa mudança ela vai ser muito influente em Brasília de acordo com a mentalidade das pessoas. Isso tem a ver com as informações que vão chegar até elas. Que tipo de informações? O voto ele é muito importante, você tem que ser consciente, você tem que saber votar. Né? Não é simplesmente você escolher qualquer pessoa ou qualquer tipo de promessa. A mudança da nossa política ela precisa partir de uma conscientização das pessoas, né, das decisões políticas, para começar a ver uma mudança material, na materialização do nosso governo. Eu vejo um princípio melhor do que o que está tendo agora. Eu vejo assim, o início de um novo governo, que ele possa trazer melhores áreas para a gente, né? Afinal de contas tem muitas nuvens, podem representar muitas ideias novas, muitas mudanças, ou então muitas pessoas entrando em conflito com o governo atual e, de fato, exigindo um governo novo melhor, né? E partindo do povo para uma mudança política mesmo. Então, segundo o Tarô, provavelmente teremos outro governador.
Não teremos a reeleição do atual. Acredito que não teremos reeleição de Ibanez. Segundo essa carta. Vai ser uma surpresa, porque eu acho que ele vai ser reeleito, eu acho. Você acha? Eu não tenho opinião formada sobre isso. Também depende de quem vão ser Os candidatos. a concorrer com ele. Porque, assim, acho que comparado com o que a gente teve no passado, o Ibanez está excelente. A gente está vindo de Agnello, de Hollenberg, de Arruda. Nenhum. Terminaram os mandatos, mas quase acabou com a cidade. Escândalos, atrás de escândalos. Então, né? O panetone que o Arruda prometeu até hoje não chegou lá em casa. Parece que a Flávia Arruda vai se candidatar ao governo. Se candidatar. Mas assim, o Arruda, apesar de tudo, ele tem uma força muito grande política em Brasília. Tem sim. Bom, Ibanez, fica de olho aí, viu? Porque como ele falou, o tarô Se prepara. é para indicar coisas que possam acontecer, Sim. mas que você pode fazer diferente para mudar Isso é um Então, caminho. o destino. Sua chance, você tem até outubro para mudar o seu destino. Isso. Ó, abre o olho. Não, é esse que é o... Não, o outro esse não tem como. esse É aqui. o... Não, você vê que como tem que abrir mais. Abre Abre- aquele outro lá. Que tá Um abre mais que o outro. Pra ficar- Exato. Deixa os dois iguais. Pronto. Tenta... Pode ser que ele fique com o outro... Abre um só. Você tá zoando o governador. Enfim. Outra pergunta relacionada a Brasília. O viaduto de Taguatinga vai ficar pronto em 2022? Essa pergunta, eu Maravilhoso. gostei dessa pergunta. Você mora onde hoje? Hoje eu moro em Águas Claras. E tenho muitos amigos que moram ali pro lado da Ceilândia. Tem então eu um vivo reflexo, cruzando aí naquele viaduto. Pelo amor de Pergunta Deus, boa de velho. Águas Claras também, viu? Também. O maluco do pão, ele vai mandar uma mensagem pedindo desculpa. Quem? O maluco do pão. Ah, o do pão, que jogou comida no chão. Vamos voltar pro viaduto. Viaduto de Taguatinga. Ele sai ano que vem. Sai a carta da estrela. É uma carta muito positiva. O viaduto ano que vem vai sair, galera. Graças a Deus Ano aí que vem acaba. vai ser. Não quer dizer que seja em fevereiro, em março, pode ser em É, dezembro. pode do ser ano em que vem. dezembro. Mas é ano que vem. Vai Mas sair. eles vão entregar o Mandar viaduto pro- ano que vem. Nosso amigo aí do Taguado Deprê, ó. Pode, Vai sair. Pode cortar esse Rocha, trecho. cobra essa colocar galera que aí. Vai sair o viaduto. Vai sair o viaduto ano que vem. Que bom, que bom. Olha, interessante, calma aí. Vamos avaliar uns detalhes dos detalhes aqui, ó. Essa água que escorre aqui a gente pode considerar IPTG, ramificando para outras saídas, naquele viaduto ali, facilitando o fluxo. Olha só, velho. Caramba. E outra, a inauguração vai ser à noite. E a inauguração vai ser na Coca-Cola. Essa mulher tá indicando que vai ser lá na região da Coca-Cola. Vamos fazer um evento lá na Coca. Chamar todos os trabalhadores da Coca-Cola, trabalhadores. Cara, mas dá pra ver mesmo. Ó, é uma água saindo aqui e aparecendo aqui, né? Tem a ver com o viaduto. Outra coisa que eu observei aqui que tá pra ver, que eu acho que nem precisava o Tarô falar, que é a primeira chuva forte vai alagar aquele viaduto. Também, tem Pode isso ter também. certeza Pode ter disso. certeza que isso vai acontecer. Isso eu nem precisava ter tirado na carta ainda. Por exemplo, a chuva que deu ontem, Pelo amor não, de Deus. domingo agora. Boa Rapaz. pergunta. Já que a gente está em Brasília, daqui a pouco a gente vai para a política nacional. Sim. Vamos perguntar mais coisas sobre Brasília. Uhum, manda ver. Pode ser? Deixa eu Pode. ver. O trânsito da BR-040. O pessoal lá de Santa Maria, do Gama, até Valparaíso. Ali de manhã o negócio Ali o bicho pega fogo. pega mesmo. fogo. Vai ter uma solução. Aliás, eu acho que vai ter. Vai ter uma solução algum dia? Algum dia. Algum dia. Algum dia o trânsito... Vamos no dar Brasil 3 vai anos pro Tarô aí, ó. 3 anos. Lá na Mais de 3 BR-040. anos. 040. Aqui, Valparaíso, Santa Maria, tem Novo Gama ali, né? Tem o Gama. Olha só. Faz um Gama, velho. Conquista do movimento. O naipe de paus vai falar sobre movimento. E o cavaleiro ele fala sobre conquistar. Então essa carta ela representa as conquistas no movimento. Então, Ou seja, os carros vão movimentar. vai ter uma conquista na movimentação aí talvez. Não vai ser tão próximo assim. Mas está caminhando para uma movimentação melhor, uma fluidez, uma conquista de movimentos melhores, menos trânsito, menos engarrafamento. Pode ser que algum movimento da sociedade exija que em algum momento aquilo melhore. Ou na própria eleição. No né? próprio governo que No vem próprio por novo aí. governo. Legal. Aí, ó. Conquista de movimento. Legal. O que mais com relação à Brasília que a gente pode perguntar? A subida do Colorado também vai. Mas também tu vai perguntar todas as vias? Não. Para onde ele transita, né? Virou se liga. Dicas de trânsito. Dicas de né? trânsito, Jovem Pan. William Bonner aqui, ó. Se você quiser uma dica, você fala mais cedo com o João. Virou dicas de trânsito.
Não, pronto. Problemas que o brasileiro sofre bastante. Na verdade, o Brasil, né? Questão de segurança pública, questão de transporte, questão de educação. Tá, vamos Saúde. fazer o seguinte, vamos escolher 5 áreas. Educação, Saúde, Saúde. segurança, educação, Transporte, transporte, Educação, saúde, segurança pública, transporte. financeiro. Sim. Saúde já foi? Já. Foi. Financeiro. Financeiro. Então, Economia. Pronto. Economia, isso. Economia. Então, Cinco calma aí. áreas. Vamos tirar 5 cartas agora. Vamos fazer um negócio mais... Boa. A gente, Cinco a gente cartas. pode tirar? Hã? A gente pode tirar? Ou tem que Pode. ser você? Pode tirar. Tem que ser Então, na para- ordem, né? Certinho? Isso, então calma aí. Então vamos escolher a primeira ordem. Saúde. A gente começa com saúde. Saúde, educação, segurança, transporte, economia. Tá, então assim, Saúde, eu vou tirar educação, de segurança. saúde, aí você tira 12, o TJ tira 12. Pode Beleza. ser? Educação e segurança, transporte Economia. e economia. Beleza, eu vou tirar para saúde então. Educação, Vamos lá. segurança, Como educação. será Brasil em 2022 nessas áreas? Pronto. Essa aqui é de saúde. Agora vamos tirar de educação. Pode remexer ele aí, fica à Posso dar vontade mais pra um? tirar. Pode remexer. Fica à vontade, fica à Pode vontade. remexer. O destino está calculado, meu amigo. Tá na minha Pode mão. fazer o que você quiser. Alô, a saúde de Brasília agora depende. Do Rodrigo. Caralho, fudeu. Fudeu, velho. Aqui, ó, a nossa saúde tá aqui. Saúde. E a educação também tá na minha mão. Não, aí é mais preocupante ainda. Aí tá Aqui, ó, lascou. acabei de tirar a educação. Pronto, educação. Aí lascou Vai, mesmo. TJ. TJ agora Vamos falar lá. sobre Transporte, transporte público. público. Eu tenho que sentir. Sentir a cara. Sinto o coração das cartas. Eu senti. Opa. Uma ficou engavetada aqui. Ah, engavetou, então é transporte mesmo. Engavetou, transporte, exatamente. E agora economia. Agora economia. Economia. Pronto. Primeiro é... Saúde. Não, né? Era saúde? Saúde, primeiro é saúde. O meu era o quê? Ah, a gente falou Saúde de era meu. O seu era... O meu era educação e... segurança pública. Ah, então tu falou errado. Vai ser melhor voltar, hein? Então calma. É saúde, Educação educação. e segurança. Ele Segurança. falou que o dele era saúde e educação. Esse aqui, então, é o de educação. Esse é o de educação. Esse Então aqui- essa aqui, bota ela aqui dentro, embaralha e puxa de novo. Pronto. Isso. Resolvido. Puxa, pra Segurança pública. menos mal, a saúde não tá em suas mãos. Não tá em Ufa. suas mãos. Mas a segurança Mas a pública tá. segurança pública e educação também. Deram sorte. A educação já Vamos tirou. agora para a segurança pública. Vou fazer igual Isso, a o TJ. gente não tá burlando, não. Estamos seguindo Estamos direitinho. seguindo aqui. Estamos corrigindo. Segurança pública nas mãos de Rodrigo Ramos. Vou pegar essa aqui que ela tá com uma sujeirinha aqui. Pronto. Ela me chamou a atenção. Perfeito. Deu até um- Tá, uma- pode inverter a ordem dessas duas? Que Essa aqui? educação, que educação Educação seria primeiro? Pronto. Só pra gente Isso. manter o que a gente ia falar. Pronto. Saúde em primeiro lugar. Saiu o Rei de Paus. Cara, que incrível. O Rei de Paus é uma carta que vai falar, geralmente ela fala sobre pessoas no poder. Sobre pessoas que estão governando. Né? E como a gente está falando não só Brasília, mas a nível nacional, falam pessoas que param por um momento para olhar para a situação de âmbito nacional. Elas olham para a situação como um todo. Então, qual que é o papel do rei? Ele para olhar a situação do reino para continuar administrando ele. Se tratando de um lado energético, que é o naipe de paus, eu vejo um governante, né, ou uma série de governantes, ou movimentos de pessoas que encabeçam lideranças, parando para olhar para essa situação, da qual a nossa saúde ela vem passando até o momento atual, e buscando, então, um movimento, porque o naipe de paus, ele fala sobre movimento, um movimento de quê? De você modificar essa situação. Né? Então, uma pandemia muito grave que veio aí, mais de 600 mil mortos, né? Vacinas a todo instante, vários posicionamentos contrários a favores das vacinas. Então, vem aí uma mudança. Uma atenção. Vem uma atenção, né? Você pode até parar para ver aqui, se vocês quiserem ver, mostrar para a câmera, que o rei, ele tem um olhar reto, ele olha de frente, então assim, mostra uma atenção voltada para algo. Nesse caso, teremos uma atenção voltada para a zona de saúde. Então, Que não, bom. não é o Ibanez. É, porque ele consegue olhar reto.
Que sacanagem, velho. Cara, legal. Deixa eu ver, Mais uma deixa carta eu- otimista com relação ao Brasília, hein? Mais uma carta otimista. Tem uns desenhos do Hakuna Matata aqui atrás. Tem, são Hakuna Matata. salamandras e são leões. Eles representam a energia do fogo, que é essa energia do movimento, a energia da modificação, da Mudança. transformação, da mudança. Boa. Educação. Segunda carta, educação. Sacerdotisa. Ainda não tinha saído uma carta dessa galera aqui, que são os arcanos maiores, que eles vão trazer mudanças ainda mais, eles trazem uma mensagem do inconsciente que é ainda mais profunda. Na nossa educação, nós vamos ter ela vai ser, como eu posso dizer, o azul dessa carta representa muito o campo emocional. O número 2, ele vai trazer muito um princípio feminino. Então, ela vem como uma grande necessidade de incentivar a modificação dessa nossa zona educacional. Por quê? Nós temos muitos jovens que, entre o ano passado e esse ano, né, ou que terminaram os ensino médio, que estão nas transições de séries e entradas numa fase universitária, eles estão com um déficit enorme. Tá? O Brasil ele teve um retrocesso de 8 anos na educação, durante esses 2 anos de pandemia. Então, para o ano que vem, é engraçado que essas duas colunas aqui, para você que é maçom, que está aí, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Você quer ver? Uma delas representa conhecimento, e isso é muito interessante, porque além do conhecimento nós temos muitos frutos. Frutos representando fartura, um olhar através do véu, né, para o ano que vem, que também são anos de eleição. Então, né, esse olhar direcionado para a saúde, um olhar direcionado para a eleição, né, com todo esse background que a gente tem de uma pandemia, pode ser isso aqui, pode representar o reflexo do povo brasileiro buscando pessoas que vão tentar nos ajudar a sair desse buraco que a gente se enfiou. Então, eu vejo também aqui um olhar muito especial voltado para a atenção, porque vão existir déficits onde Vai precisar de atenção. Não tem jeito, né? como, vai ter que ser investido, né? Ou voltando para o presencial, alunos que vão estar fazendo reforço escolar, por exemplo, pode apresentar muito reforço escolar, pessoas que entraram na faculdade sem preparo nenhum e vão ter que correr atrás do prejuízo. Então, assim, vai necessitar de atenção. E talvez uma mulher como protagonista nisso, né? Talvez Exatamente, a Secretaria encabeçado. Secretaria de Educação, o Ministério Ministério da da Educação. Perfeito, pode ser. Temos também, esse ano, ontem, teve concurso, né? Domingo, dia 19, teve o concurso. Isso, antes de ontem, não, foi ontem mesmo, foi domingo, para professor provisório, né? Temporário da secretaria, para o ano que vem está confirmado o efetivo. Então, assim, pessoas entrando na área educacional, buscando trazer aí um resgate. Sangue novo, uma energia nova Uma para a educação. energia nova para a educação. De nada, educação. De nada. Maravilhoso. Segurança Pública. Segurança pública. Pajem de Paus. Página quer dizer Ele já Paz, saiu, paz. saiu, não? Não, esse aqui ainda não. O Pajem de Paus ele vai falar sobre o início de um movimento lento. Vai começar a ter uma melhora na segurança pública? Vai, mas ele vai ser um movimento que vai ser lento. Assim, ele não vai ser tão rápido, né? Ela não vai ter um olhar tão atencioso quanto os outros. Mas esse olhar para a segurança pública, ele já está sendo necessário. O próprio olhar do Pajem, quando ele olha aqui para o cajado que ele tem, ele traz atenção. Só que o passo do Pajem, ele é lento. Por isso ele traz também um suporte para poder caminhar. Mas existe um olhar atencioso já voltado para a nossa segurança pública. O chapéuzinho dele é azul. Azul da PM. Realmente, ó, parece um cap. Oh, Major Michelo. É alto igual o Major Michelo. É. Então, ou talvez seja um cara olhando para o Major Michelo, que é mais alto ainda. Exatamente. O cajado é mais alto ainda. Exatamente. Né? E o cajado é esse cajado aqui que representa a energia, né? O movimento, a transformação. Ou seja, não vai ter uma atenção tão grande quanto na educação e na saúde, que talvez necessite mais, Sim. por conta da pandemia e tudo, mas vai se começar uma mudança. Exato, é o princípio, é o início de uma mudança. Legal, tudo tem a ver com um ano de eleição, que é um ano tem. de mudanças, né? E isso vai ser muito importante, porque né, vai, a partir de janeiro, assim, o que vai começar a vir de propaganda, de pessoas candidatando, Já estão, de discursos acontecendo, né? E você olha para o passado, você vê 2 anos, assim, a gente vê um governo
que foi muito marcante. As pessoas vão olhar, pegar isso como referência e falar assim, não queremos repetir isso, pelo amor de Deus. Boa. Transporte público. Transporte público. Alô, pessoal do Gama, Valparaíso. Galera do Caraca. Ceilândia que fica Sobradinho. filmando os ônibus que ficam quebrados. Movimento, ideias de novos movimentos acontecendo, ou seja, o cavaleiro ele traz essa ideia do movimento. Uma das energias dele é o movimento, a conquista. E aqui a gente tem um cavaleiro montado num cavalo a extremo galope. Ele está buscando conquistar algo. Ou seja, para o transporte público, novas ideias podem estar surgindo. Papéis, por exemplo, assim, aquelas expansões de metrô que o pessoal falava, Trem-bala. ou de trem-bala, O próprio viaduto do o Taguatinga. próprio viaduto. Então, assim, as pessoas estão olhando para isso e estão buscando trazer uma mudança, uma conquista, a busca de uma movimentação melhor, de um fluxo transitório melhor. O que eu achei muito interessante é que as duas cartas que saíram de cavaleiros, de um cara em cima Foi do ligado ao cavalo, transporte. foi ligado ao Ligado ao transporte. transporte. E movimento. E movimento. Inclusive, isso aqui também pode vir representar para a gente ideias de uma melhoria no tráfego do nosso país como um todo, porque a gente tem muito acidente nas estradas. Né? Então pode representar ali um movimento de começar reformas nas rodovias, né? Sinalizações, pode representar, Deus queira, que as reduções de pedágio, porque pelo amor de Deus. Eu sou muito a favor de privatizar as rodovias, mas menos pedágio. Menos caro, né? Menos caro. Cara, tem uns pedágios, já paguei pedágio. Tinha um plano 60, de reaviver isso? a ferroviária que a gente tinha, né? Para a galera viajar de trem também. Pode trazer isso, essas ideias de transportes que facilitem a movimentação. Maravilhoso. Agora, a última Economia. economia do DF. Vai sair o cara com uma moedinha? Caraca. Aí. Joguei. O Imperador. A carta do Imperador, ela vai falar sobre uma busca por uma ordem, uma busca de firmeza e estabilidade. O número 4 é como você pode olhar para uma cadeira ou para uma mesa, ela tem 4 pontos que formam ela estável. Legal. O número 4, que é o número do Imperador, traz essa estabilidade. Ele está sentado num trono que é altamente rígido, que é um trono de pedra, que mostra que, além de ter uma estabilidade, ele traz uma estrutura que é difícil de você derrubar. O imperador, ele é a pessoa que olha para todo o seu reino, olha para todo o seu império, e ele vê um extremo potencial de investimento. Então, ele vai começar a semear, né? O excesso de vermelho nessa carta mostra movimentação. Então, a partir do ano que vem, a gente tem o princípio aí, vejo nessa carta como um princípio de lideranças que estão iniciando movimentos para trazer uma estabilidade para a nossa economia. Né? Isso pode vir através de projetos, pode vir através de investimentos, de legalizações de projetos, mas eu vejo busca pela estabilidade. O primeiro, assim, as movimentações acontecendo para buscar uma estabilidade, para a gente trazer a economia de volta. E, mais uma vez, quando a gente olha tudo isso, sabendo que 2022 é um ano de política, de eleição, Tudo a ver. está todo mundo voltando para essas 5 áreas com muita necessidade. Com muita necessidade. Boa, legal. Legal demais. Mais alguma coisa de Brasília que a gente possa... Acho que não, acho que tá legal de Brasília. Vamos para Brasil. Vamos Brasil. para o Brasil. Agora o negócio... Especificamente a política. Política. Vamos logo. A gente pode perguntar, tive uma ideia. A gente pergunta sobre como serão as eleições para Bolsonaro, como serão as eleições para Lula e como será para Imael. Cabo Daciolo, infelizmente. Cabo Daciolo. Abriu mão. Abriu mão. Agora estou sem candidato. Não, acho que é para o Bolsonaro e para o Lula. Pode ser? São as duas frentes da... Vamos primeiro, então, perguntar... Vamos ser bem direto, né? Tem que ser direto e específico. Vai na lata. Luiz Inácio Lula. A gente quer saber, que o tarô nos diga, como vai ser Campanha eleitoral? a campanha, o desfecho... O desfecho da campanha eleitoral. O desfecho da campanha eleitoral do Lula. De Lula. Quer fazer a do Bolsonaro também? Que daí a gente tira do Lula, faz a pergunta, tira do Bolsonaro e abre as duas. Pode Boa. ser? Beleza. Pode ser. E vamos perguntar também como vai ser o desfecho da política, da campanha política
e Jair Messias Bolsonaro, nosso atual presidente. Primeiro, Lula. Primeiro Lula. Tira o Lula. Calma aí. Será que tem um... tem um par de... Vai ter o número 9. O número 9, certeza, que é 9 deles. Tá, a gente pediu o desfecho Esse da é o campanha Lula. eleitoral do Lula. Agora o beleza. desfecho com relação ao Bolsonaro. Se terá êxito. Desfecho em relação a Bolsonaro. não. Que interessante. Vai ter uma carta aqui, bicho, que se ela sair aqui, eu É o acho que eu viro essa mesa. É o com um demônio? revólver, com uma arma. O diabo? Bolsonaro. Mais alguma pergunta relacionada à campanha política dele? Não, é só isso mesmo por enquanto. Ah, não, né? tem uma pergunta. Com relação à eleição para a presidência, como nós brasileiros estaremos? Estaremos. Tá. Ah. Eu tive até uma ideia de como. Na verdade, Será bom para os brasileiros eu ou acho que não? seria interessante. Se bem que o Tarô vai falar que a gente já sabe como vai ser a campanha, vai ser guerra. Dois lados brigando, igual dois idiotas. Isso a gente já sabe. Então não precisa. Só como vai ser o desfecho das eleições Desfecho para nós. para o Brasil, para a Botar nação. o brasileiro aqui, ó. Não, então, exatamente. Eu vou deixar ela aqui. Boa. E aí a gente vai fazer as leituras ligadas. Vamos. Tá. Lula. Eita, interessante. Luiz Inácio Lula da Silva primeiro. Vamos. Cara, eu não sei imitar o Lula. Eu não sei imitar ninguém. Três de nada demais. espadas. 3 de espadas, ele vai falar sobre, primeiro, que a gente tem um conflito de ideias. Então, por exemplo, a gente passou a eleição passada. O que vai acontecer? Sei lá, eu votei no Ciro e você votou, por exemplo, no Boulos. Bolsonaro venceu. Para a eleição do ano que vem, o que essa carta ela traz? Eu tenho uma ideia, você teve uma ideia. Esse é o princípio do 2 de espadas. A gente tem um conflito. O 3 de 10 é uma ideia que atenda a nós dois. Como o Bolsonaro foi eleito e aconteceu tudo que aconteceu, nós que tivemos votos diferenciados podemos buscar algo em comum, que é o quê? A melhora do país. Essa terceira hipótese pode ser o Lula. Mas mostra que assim, a ideia, o sentimental, o emocional do povo brasileiro, ele está abalado. Porém, tudo que aconteceu como circunstância até agora pode culminar em pessoas que até mesmo que votaram no Bolsonaro optarem por votos no Lula, né? Pessoas que votaram no Ciro ou votaram no Bolsonaro, aquela galera opte pelo Lula, até mesmo pelo emocional do que já aconteceu. Porque é um coração com espadas fincadas. Eu acho que tá faltando espada aí no coração do brasileiro, viu? Pra botar mais. Tá faltando espada. Poderia significar também uma terceira via, né? E tal. Uma terceira via? Vai que a carta significa que o Lula não terá vez, que uma terceira via aparecerá. Lula, Bolsonaro e uma terceira opção. Lula, Bolsonaro e uma terceira opção. Ou quem sabe? posso fazer uma outra leitura? Pode não. Pode ser a terceira eleição, a terceira vitória do Lula. Terceira vitória do Lula. Já tem 2 espadas no coração do brasileiro. Já ganhou um. Ele vai Vai ganhar ser a mais- terceira, vai ser mais uma. Vai ser mais uma espada no coração ou ele vai dar mais uma espadada no coração do brasileiro? Pois é, pelo amor Pode de ser Deus. tudo. Bolsonaro agora. Olha aí, mais uma espada. Ih, rapaz. Caramba, mais uma espada. Porque eu sou espada. O naipe de espadas, ele fala muito sobre conflitos nas ideias, nos pensamentos, nos diálogos. As espadas, elas representam as nossas palavras. Então, quando a gente tem uma discussão e o tarô apresenta isso, ele sempre vai mostrar nesse naipe. Quando a gente precisa ter uma conversa, ele vai mostrar nesse naipe. Quando a gente tem conflitos de ideias, ele vai mostrar nesse naipe. Ou seja, a gente tem 2 pessoas políticas que vão trazer conflitos de ideias, conflitos de Com certeza. debates, de ataques, que isso acontece aos montes, Já tá né? acontecendo. E Se o Bolsonaro for, da aos parte debates. dele vai ser um novo, ele vai estar trazendo um princípio novo, ele vai acredito que ele possa se candidatar mais uma vez, né? E vai tentar trazer mais um princípio de um novo caminho nessas ideias. Porém, né, os reflexos das ações passadas dele, elas diminuíram, elas têm pouca influência, né? Afinal de contas, aqui a gente tem uma espada de um lado e do outro a gente tem 3. então tem. Um governo do Bolsonaro e 3 do Lula. Exatamente. Pode ser É isso. isso aí. E terá
Será Pode menos ser- impactante agora a será eleição menos dele. Então, a mais ou menos candidatura, o que né? você disse é que o Bolsonaro pode vir com uma nova ideia, com uma nova ideologia. Mas não vai ter tanto impacto. Mas não vai, Não vai ter não tanto vai mudar impacto, muito. ele não vai... Agora, o povo brasileiro. Rapidão. Concluindo, então, dessas duas cartas, segundo o tarô, podemos dizer que o tarô está querendo dizer, com as cartas, que o Lula que vence entre os dois. Até agora, sim, eu vejo muito mais preferência. Porque aqui mostra um princípio. Aqui mostra uma saída, uma terceira via. Né? E o Lula ele pode ser essa terceira via. Às vezes as pessoas estão procurando uma terceira via em outro nome, mas o próprio Lula Já como é se a fosse a terceira via. Exatamente. Tarô comunista! O futuro Agora- do povo brasileiro. Olha só. Olha. Ás de ouros. O ás de ouros, essa moedinha que vocês podem ver aqui, ela representa uma semente. O que uma semente faz? Quando você planta, ela um dia vai crescer, vai prosperar, vai dar frutos. O ás de ouros, ele é o princípio material de um investimento. Um investimento na saúde, um investimento financeiro, um investimento num futuro que vai te trazer novos frutos. O resultado das eleições para o ano que vem vai trazer para a gente uma nova oportunidade de plantar uma melhora para o povo brasileiro, na saúde, no financeiro, tá, nos frutos que isso vai gerar. Então, assim, independente do... Claro que a gente botou esses dois aqui, mas sabemos que temos outros candidatos. Mas as eleições, mais uma vez, elas são uma... Eu vejo de forma muito positiva como uma nova oportunidade da gente criar algo mais florido. Porque, inclusive, ao fundo temos um jardim aqui, ele é bem verde, tem muitas flores. É uma oportunidade da gente começar a tirar o corpo da lama. E é uma carta que é mais positiva. Ela é mais positiva. Sim. Aquela ali Com do certeza. Lula, eu acho que Bom. eu tive uma outra ideia aqui agora. Pode ser que a terceira via venha e vença o Lula. Vence os dois. Vence os dois? Pode ser? Pode Porque ser. o Bolsonaro não... É. Bolsonaro seria talvez a primeira via, porque ele está no governo agora, né? O Lula é a segunda via. E o coração é vermelho, como o PT, né? Exato. É mesmo, tem isso que a gente não se ligou. É. Interessante, legal. Legal, eu acho que então. Resumindo, pelo menos no meu A ponto gente de tem que se vista. preocupar com o futuro nosso, do Brasil, que é a terceira carta. Exato. É mais positiva do que Das negativa. três. Então, que se concretize a terceira carta. Se quem As outras, ganhar tanto faz. fizer com que a terceira carta aconteça Isso, de verdade, por favor, ótimo. Assista esse vídeo. Por favor. Isso, quem ganhar, não importa quem seja, faça com que a terceira carta Exato. Ganhe a Exatamente. terceira carta. Nós Boa. estamos na merda. Agora, antes de ir para as perguntas finais, eu acho que a gente pode perguntar sobre o Capital. Capital. Boa, Beleza. sobre o Capital. O podcast de Brasília para o Brasil, como você pode ver aqui, Como será 2022 para o Capital. para o Capital, para esse projeto? Quantas cartas a gente tira? Só uma? Melhor, né? Se Pra for apoiar ruim, isso. se for ruim, Aí a gente tira tira outra. outra. Se for ruim, Isso. tira outra. Se for ruim, tira outra. Vai tirando outra até Não, dar. só uma. Tem que ser só uma. Por favor, que seja aquele da moedinha. Vamos fazer Moedinha, diferente. moedinha. Você tira uma carta e Boa. o TJ tira uma carta. Ah, é? Duas? Então tá. Duas cartas. Moedinha. Vou fazer assim, ó. Igual... Posso quiser embaralhar, pode embaralhar, Quero. mexe aí. Jota, vamos fazer assim. Ó. Você olha aí onde Tá. o seu coração. No coração. Você queria pegar? Aqui, ó, pra cima. Tá. E eu quero Querendo pegar ser chamada. essa daqui, ó. Pronto. Vou botar elas aqui. Opa, quase virou. Quase. Cara, tá chovendo muito. Depois eu quero que você tire pra saber a volta pra casa agora. Volta a casa, pelo Vamos ver amor o de trânsito, Deus. mandar pro William Bonner lá da Exato Jovem Pan. momento. Rapaz, tá chovendo. Vamos ver como é que vai ser o futuro do Capital. Ih, rapaz, saiu o capeta ali, ó. Saiu de... Saiu a carta do diabo. O TJ pegou a carta do diabo, irmão. Pro Capital. Pro Capital. Mas calma que essa é uma carta que as pessoas têm muito equívoco e ela é muito mal interpretada por 90,9% das pessoas. Vamos lá. Não saiu moedinha. Primeira coisa, tá vindo uma reparação de ideias, uma reparação de contratos, se vocês tiveram algumas dificuldades, algumas intempéries, alguns conflitos que envolvessem ideias, que envolvessem a mensagem que vocês passam no Capital, tá vindo uma reparação, que é o 6 de espadas. Tá? O 6 de espadas ele vai falar justamente assim, de retratações,
de pessoas que estão se acertando a respeito do diálogo, das ideias, para poder entrar num curso. Né? E o curso aí ele é representado por essas duas pessoas navegando nessa canoa. Boa. Apresenta um curso. Tem 3 pessoas na canoa aí, TJ. Eu, você e o Adson. Tem 3 pessoas na canoa. Eu, Rodrigo e o nosso querido Adson. É uma criança terceira, mas vamos, né? Vamos. Pode ser você, a criança. Pode ser. Boa. Conflito de ideias a gente sempre tem. Sempre tem. Mas talvez chegando numa ideia melhor, um consenso. Sim, talvez chegando num consenso consenso é sempre pra para seguir melhorar. um curso. Exato. No tarô, Boa. dentro dos naipes, a gente tem sempre uma trajetória, que vai do 1 ao 10. Então, cada carta vai trazendo uma trajetória. Do 5 em diante é só alegria. Né? Até os 5, geralmente, são os maiores desafios. Dali em diante, vai chegando a um amadurecimento. Esse é qual? Esse é o 6. O 6 ele vai legal. falar muito sobre retratação, pessoas que se acertam, conseguem encontrar uma ideia de curso, uma ideia de mensagem, conseguem acertar suas ideias, elas começam a... Por exemplo, se houve conflitos no meio disso, vocês se acertam. Se houveram dúvidas, ideias que entrarem em choques, elas vão começar a encontrarem uma melhoria, um caminho, exatamente. Legal. Né? Agora você falou que do 5 em diante é só alegria. A do diabo é 15. A carta do diabo é a 15, mas esse aqui, como eu disse, ele faz parte dos arcanos maiores. São cartas que vão trazer mais a respeito do nosso inconsciente, mas elas trazem mensagens ainda mais profundas. A carta do diabo ela é muito mal interpretada, justamente porque a gente traz um conceito cristão sobre o que é a ideia do diabo. Sim. Né? Então é por isso que a gente traz essa ideia. O diabo aqui, ele representa, no tarô, ele vai representar muito sobre matéria, sobre a materialidade, ou seja, ele está falando do que é o projeto como capital. Ele não tem a ver com uma ruína, ou, ele tem a ver muito com ele fala sobre os nossos envolvimentos carnais, os nossos envolvimentos, os relacionamentos, pode falar sobre vícios, ele pode falar sobre aspirações que a gente está buscando aqui. Não necessariamente ele é negativo. Ele mostra que vocês podem estar acorrentados de que forma? Se existe alguma ideia que engessou no projeto e vocês estão presos nela, é dela que vocês precisam sair dessa corrente. Por quê? O mundo vai virando e as pessoas elas estão sempre buscando inovações. Quando você se acorrenta numa ideia por muito tempo e você não inova, é aí que as pessoas vão parando de procurar, de buscar suas ideias. A partir do momento que você começa, você está acompanhando as pessoas, né? Você está buscando saber o que as pessoas querem ouvir. Isso aqui, na verdade, o diabo representa vocês. Essas pessoas representam quem assiste o Capital. E aí, o que existe aqui no meio? O que essas pessoas buscam no Capital? Então, representa até mesmo ideias do quê? O que você quer saber desse programa? O que você busca aqui? O que te agrada? Fazer pesquisas, porque é isso que ajuda vocês a estarem sempre melhorando o projeto de vocês. Então, essa carta ela vem como um grande conselho. Faça do teu povo o teu script. Busca no teu povo as ideias para o trabalho de vocês estar sempre melhorando. Legal, legal. Boa. Eu acho que a primeira bem positiva e a segunda um conselho para melhorar ainda mais. Sim, buscar sempre a melhora. E um caminho para saber onde melhorar. Exatamente. É o povo de vocês. Ele é o caminho, né? São eles que vão estar sempre respondendo. Boa. Ótimo. Top. Eu queria fazer agora, se o Rodrigo quiser também, uma pergunta só individual, pessoal de cada um. Tipo, ele escolhe uma área da vida dele, algo que ele quer saber, segundo o tarô, e eu escolho uma área. Pode ser? Pode. Obviamente, eu quero saber da minha carreira. Não falo nem da questão financeira em si, da carreira mesmo, da questão de trabalho. Profissional. Entendi. Profissional, né? Pronto. Tá. Meu ano profissional 2022... Profissional 2022. Como será? Moedinha. Eu vou querer saber sobre a minha na área. Acho que profissional e financeiro caminham junto, né? Com certeza. Porque, se bem que tem gente que ganha pouco, mas se diverte.
Não, eu vou para a área financeira. Tira a sua carta aí. Tá, eu vou tirar a minha, então, Eu vou para a área financeira. do Você profissional. quer saber os seus rendimentos financeiros para o ano de Isso, 2022? eu tenho muitos, almejo muita coisa na área profissional, Uhum. mas acho que financeiro hoje é uma boa. Tô lembrando que as cartas estão marcadas, o TJ está escolhendo a dele. Ele quer manipular o O destino? destino. Tentando uma coisa muito. Um sinal muito. Ok. J. Pode embaralhar, remexe. Embaralhar porque o TJ está mexendo na minha vida financeira aqui. Eu não posso deixar, não posso deixar na mão dele. De certa forma, tem a ver com a sua vida financeira, Sim. né? Porque o capital, que é um dos projetos, sua vida financeira, né? Então, tomara que dê muitas moedinhas para você. Tomara. Vou fazer assim, ó. Vou descer uma. Eu vejo que elas brilham, vou esperar aqui brilhar mais aqui. É o reflexo da luz mesmo. Pois é. Eu também fui de acordo com o reflexo. E com uma marquinha que eu vi ali. Dá pra ver tipo uns desenhos malucos, ó, tô vendo. Eu tô viajando. Tá vendo o cifrão? Tô vendo. Sabe aqueles desenhos que o psicólogo Sério? pergunta pra você, um borrão, o que você vê aqui? Ah, teste de Morcego. rochar. Morcego, é uma abóbora, sei Tô lá. vendo. Aqui. Rodrigo. Minha vida profissional 2022. É o rei de novo, o TJ. Rei de paus. É o Ibanez que olha pra frente. Rei de Aí o moleque vai, Rei interprete. de paus. Rei de Interprete. paus, ele representa a energia do... É um pensamento que busca uma conquista. Seu ano de 2022 vai te trazer muitas ideias. Então você tem a sua área profissional, todas as áreas que você atua, e parando para observar, sempre assim, tendo um momento para você se colocar como observador do seu âmbito de trabalho, você vai começar a nutrir ideias que vão te levar a conquistas. Então, você para e observa, né, o capital, você para e observa, né, as outras áreas que te trazem financeiro, porque quando você se coloca como um observador, não somente como uma pessoa que está ali atuando, você consegue gerir. É isso que um rei faz no reino. Ele está ali comandando tudo acontecendo, mas chega um momento que ele para, ele senta e ele observa. Como é que o reino observa? Os súditos vêm até ele, os soldados vêm, aquela galera toda vem, aí ele vai recebendo, vai tendo ideias e vai sempre gerindo. Então, o conselho que vem para a sua vida financeira ano que vem é: se você quer conquista, se coloque em observação. Crie ideias para conquistar sempre a melhora. Né? Tem ideias, busque inovar, né? Mas sempre se coloque como um observador. O ano de 2022 é um ano de observação, sempre para melhora, para o alvo da melhora que vai te levar a uma conquista. Ou seja, em 2023 pode ser uma consequência de toda a sua observação em 2022. Legal, posso ver? Pode, com vontade. Pode levar pra casa, TJ. Essa carta agora é sua. Os leões e salamandras. Não parece o Simba? Um desenho aí no meio? Parece. Parece. Verde e vermelho, Fluminense. Bacana. Gostei. Gostei. Carta boa. Que número seria? Não tem número. Ela não tem número. Essa é sem número. Essa é sem número. Mas é positiva. É positivo. Ufa. Vida financeira. Agora o financeiro do Rodrigo Ramos Tô na mão do TJ fudido. em 2022. Muito interessante. Saiu uma carta com moedinhas. Cadê as moedinhas? As moedinhas, é porque elas não estão douradas, mas elas estão compondo parte de uma estrutura. Isso Ah, é um pentagrama? É chamado pentáculo. Eu vou ter que vender minha alma pro diabo? Não, não vai precisar vender, não. Tá Não tem tudo nada a bem. ver com isso. Não, as moedinhas, elas todas têm essa estrela. Essa É. daí, Ah. a moedinha não é pontas. amarela, né? É. São pontas. São bitcoins. Sua vida, criptomoedas. Interessante. Pode investir. Aí, ó. Com qualquer valor. É um princípio. Caraca, ele falou com muita certeza. Eu né? já tô O separando 3, 10 o 3 de ouros, o 3 ele vai trazer aquela ideia de você buscar sempre um terceiro ponto de vista. Vou te dar um exemplo. Você está buscando uma melhora financeira. Né? Você quer fazer algo que vai trazer tal retorno. O TJ está buscando algo que vai trazer tal retorno. Só que as ideias de vocês estão em conflitos.
O 3 é buscar aquela ideia que fala assim, e se a gente fizer dessa forma aqui, que atende a mim e a você? Tá vendo que tem 3 pessoas aqui? O projeto de vocês não tem 3 pessoas? Mais uma vez o número 3 aparecendo. São 3 moedas também. São 3 moedas, né? Essa imagem representa arquitetos e um engenheiro. São pessoas que estão estruturando. A sua vida financeira, para o ano que vem, ela vai começar a passar por uma construção. Mas para essa construção acontecer, você tem que fazer parcerias. Reforçar suas parcerias. Se você tiver outros investimentos, fazer parceria com pessoas. Porque já fez aquela pergunta assim, você conseguiria ganhar dinheiro estando junto com outra pessoa? Mais de 2 pessoas podem ganhar dinheiro juntos. Vocês podem ter ideias, vocês podem estar inovando. Então, o conselho que vem é, faça parcerias. Invista em criptomoedas. Você pode botar R$100 por mês, R$200 por mês. Vai comprando aos pouquinhos. Porque na alta que está tendo, eu acredito que o futuro do mundo ainda vai ser a criptomoeda. Invista. Vai botando aos pouquinhos. Porque eles olham para uma estrutura, né? O seu 2022 é um olhar para uma estrutura. Busque ideias para estruturar a sua vida financeira, para que você consiga construir essa capela ou essa basílica ao redor da sua vida que vai te trazer estabilidade. Rico. Tô colado já. Eu pensei que ia ser alguma coisa tipo Mega da Virada. Cara, demais. Chega de previsões por hoje. Bem Não vamos legal. abusar do tarô. Muito Assim, legal. pelo que eu observei, pelo que eu li naquele livrinho lá, acho que é muito interpretativo mesmo, né? Você tem ali, por exemplo, cada carta tem várias ideias do que ela pode ser, e aí você observa. Interpreta de acordo com o seu estudo e conhecimento. Exato. Cada pessoa tem um estudo, ela tem um princípio de leitura, né? Tem pessoas que vão para o lado do decoreba, e aí elas se engessam, e aí elas podem trabalhar anos e anos e anos tendo a mesma visão, e tem pessoas que vão buscar. Hoje em dia a gente tem muito material que te ensina a ler cada vez mais. Então ele é um idioma, você busca na interpretação, quanto mais você se aperfeiçoa, mais você lê, mais significados vão ter, né? E todas as cartas que vocês viram aqui, elas poderiam ter um completo viés, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente falou da carta da política de Brasília, que tinha lá o rei de paus, poderia ser um governante que está ali, está no comando, mas ele está com a atenção voltada para outro lugar, ele está pouco se importando. É o Ibanez pensando só em patrocinar o Flamengo. Faz sentido. Antes da pergunta final. Claro. Você sofre preconceito? Você vê que existe ainda preconceito com o tarô? Existe preconceito e, assim, eu acredito que hoje em dia, nos tempos atuais, o preconceito ele seja menor do que a curiosidade das pessoas. O que existe mais hoje em dia é que eu percebo que pessoas que fazem muita chacota, muita piada, né? Não levam isso aqui a sério, né? E quando que essas pessoas começam a mudar de opinião? Quando, às vezes, elas chegam sem compromisso nenhum para uma consulta, e aí você tira a consulta e tudo bate, e a vida dessa pessoa, ela fala assim, caramba, né? O ramo das pessoas que fazem piadas, de pessoas que debocham, de pessoas que não levam a sério, é muito maior do que as pessoas que têm preconceito, né? Acho que o preconceito ele já ficou mais no passado e hoje as pessoas elas têm mais de deboche ou então elas desmerecem. Isso não aconteceria por conta de muita gente que usa o tarô para tirar vantagem? Porque existe. Com certeza. Eu no Instagram mesmo vi outro dia um perfil de fofoca fazendo propaganda. Tarólogo e sei lá o quê, faz amarração e fazendo uns negócios muito doidos. Parece uma bruxa, um negócio assim, com viés totalmente negativo e você vai conseguir o que você quiser comigo. E muito estereotipado, né? Tipo, muito a mãe, aquela mulher com aqueles véus. E pelo que eu tô vendo, tarô não é isso. Não, ela é muito diferente. Cara, quem te vê na rua não fala que você joga tarô. Não, exatamente. Não fala. Tem muita gente que muito charlatão, né? Vai usar, tem muita gente que vai falar assim, olha, vai acontecer isso. Tem pessoas que elas aprendem a arte de simplesmente ler você. Então, tipo assim, ela vai jogar uma situação na sua vida que todo mundo passa. Por exemplo, eu passo, o Rodrigo passa, aquela pessoa que está ali fora pode estar passando, ela joga, se bate na situação, ela vai falar, aí a pessoa que vê, que o vidente viu, ele vai falar assim, nossa, enxerga a minha vida. Ela vai começando a jogar situações
que são corriqueiros na vida de qualquer pessoa para te tirar dinheiro. Então, assim, tem aos montes em várias áreas. Tem gente que fala que traz o amor em não sei quantos dias, que faz isso e faz aquilo. Por quê? Usa disso aqui para ganhar dinheiro em cima da fragilidade das pessoas. Gente, não traz mesmo, cara. Não traz. Um amigo meu uma vez tentou ir e não voltou. Não volta, gente, não Não volta. volta. E tem gente que perde muito dinheiro nisso. E gente Muito que ganha dinheiro. muito dinheiro com isso. É, exatamente. Boa. Tá aí. Então, se forem atrás de tarô ou de tarólogos, vão atrás de pessoas competentes e sérias e que levam a sério, como é o caso do João Pedro, que está aqui hoje no Capital, que é muito bacana mesmo. Foi bem legal. Muito legal. Eu mudei um pouco minha ideia do tarô. Eu também. Esse, na verdade, não era preconceito, mas eu não Nenhum acreditava. interesse, assim, nunca- né, e tal. Mas é legal. Tem muita gente que não tem o preconceito, não tem o desmerecimento, mas assim, não dá o braço a torcer. Não, é aquele negócio assim que fala, não, isso aí. Mas até viver a experiência. Não, é interessante. É interessante. Realmente Sim, é muito interessante. curioso. Agora, para encerrar, a gente vai fazer uma pergunta, que na verdade são duas perguntas dentro de uma, que a gente fez para todos os outros 29 convidados. Na verdade, 30, porque Pedro Paulo e Matheus. Teve outra pessoa outra dupla. Teve também. outra dupla? Ah, o Ceilândia Muita Treta, o Naldo Então, e o 30, Michel. 32, porque Pedro, Paulo e Matheus são 3. 31 pessoas, Tem um né? convidado. Você vai ser o 32º convidado no Maravilha. 30º episódio. Já Beleza. tivemos 2 em outros 2. E a gente vai fazer a pergunta também, é claro, para você, como fizemos para todos. Já que Capital, que é o podcast de Brasília para o Brasil. Eu tenho uma sugestão. Ah, Perguntar e ele responder com a carta. Será que dá certo? boa. Maravilhoso. Pergunta. Perfeito. A Vamos pergunta lá. é o seguinte, vou perguntar para o tarô. Boa. Beleza, bora. Tarô, Tarozinho. já que o Capital é o podcast de Brasília para o Brasil, o que você levaria de Brasília para o Brasil? O que falta no Brasil que tem em Brasília, talvez em abundância? Vamos ver como o tarô responde. Boa E ideia. já vamos colocar a segunda, né? Pra tirar as Não, duas. primeiro ele vai tirar uma, depois a gente faz a pergunta. da Então, outra. beleza. Aí tira as duas. Legal, boa ideia. Parabéns. No último episódio você teve uma boa ideia. No primeiro eu também tinha uma bem legal. Aí, ó. Mas ninguém me deu. Tenta ter em outros depois. Ano que vem. Assiste. Qual a segunda pergunta? O contrário. O que você traria do Brasil pra Brasília que... Falta aqui. Tem no Brasil, mas aqui em Brasília falta. O que falta em Brasília? Vai sair o mar ali. Se sair o mar, se sair água, qualquer coisa de água, aí eu vou ficar de cara. A gente até proibiu os convidados de responderem mar, praia, Pelo amor de porque é a Deus. primeira coisa que vem na cabeça, né? Calma aí, galera. Vamos lá, se com a interpretação vai ter a ver, vamos ver. Sem dúvida, nunca me perguntou isso para nenhum tarólogo. Inclusive o tarô deve estar pensando, cara, que pergunta mais idiota. O tarô, você fala como se fosse um deus, né? O deus mas- tarô tá lá. O seu tarózinho. Ele tá aqui pensando, né? Ninguém nunca me fez essa O pergunta. que eu Como vou ela é responder? Busca nos computadores, vamos rápido. Aí tá os tarozinhos lá. de Brasília pro Brasil, né? É. De Brasília pro Brasil. De Brasília pro Brasil. Nossa, que interessante, velho. Como você interpretaria? Pode pensar. Pode falar o que significa a carta. Sim, Às vezes a gente chega numa conclusão. perfeito. Eu olhando aqui, eu tive uma conclusão, mas eu prefiro que você fale. Vai. O 5 de ouros, ele vai falar muito sobre conflitos. Mais uma vez, conflitos. Materiais. Conflitos que envolvam tanto o financeiro quanto na saúde. Representado por essas duas pessoas aqui, que elas estão bem debilitadas, caminhando na neve. Então, o que levar de Brasília para o restante do Brasil? Cara, muito interessante. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a obsessão pelo brasiliense em academia, velho. O cuidado de corpo. Pra mim, eu olhando aqui, o que veio na minha cabeça foi levar, sei lá, qualidade de vida que a gente tem aqui em Brasília. Exato. E ali seria o boa. resto do Brasil que não tem a mesma qualidade de vida.
Sim, Pode ser, a qualidade de vida em Brasília é uma das melhores certeza, do é uma país. das É um melhores do país. IDH. Às nossa, é vezes isso altíssimo. significa falta de qualidade de vida que tem no resto Exato. do Brasil. É, Pode se concluir com assim? certeza, pode se concluir assim. Até porque aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura aqui atrás dessas duas pessoas, né? Sim. E no vitral, a gente tem 5 moedas. Fora da O estrutura... vitral pode representar Brasília. Ele pode representar Brasília, ele pode mostrar a riqueza. Inclusive, acho que você pegar um pedacinho assim... cara, quando você olha as cartas, existem detalhes. Se você olha de cabeça para baixo, parece Caramba, olha só, velho. De cabeça para baixo parece um avião. É mesmo. tem detalhes dos detalhes. Então, quando a gente De olha... cabeça para baixo parece muito o avião que tá ali, ó. É um dos símbolos do capital, que é um aviãozinho. Não sei se vai dar para ver na câmera, acho que não, é muito longe. Mas, ao contrário, parece mesmo. Ó, parabéns, Rodrigo. Acho que a sua observação foi muito boa. O vitral, a janela pode representar Brasília como se estivesse dentro de uma casa, dentro de isolado, e no resto do Brasil pessoas debilitadas caminhando na neve, representando a falta de qualidade de vida. Brasília é uma das principais no Brasil. Até porque Brasília foi planejada, ela é diferente de todos. É como se Brasília tivesse ela numa outra estante do Brasil. E ainda que a gente reclame muito de Brasília, tem gente que sai de Brasília e volta porque fala, cara, lá fora não... Tá pior. Exatamente. Então, qualidade de vida. É muito comum isso mesmo. Isso é muito comum. Mas, interessante o que você falou também, que o brasiliense é muito... É muito obcecado com o corpo. É muito obcecado com saúde. Corpo. Será que é mais do que o resto do Brasil? Cara, o Rio de Janeiro também o Rio de Janeiro existem várias... Acho que a disputa é forte, cara. Mas isso não seria algo para levar, né? Para Exato. Diminuir, na verdade. Exatamente, né? Pelo amor de Deus. Então, concluímos aqui a qualidade de vida, o que a gente levaria de Brasília para o Brasil, e o que o tarot diz que devemos trazer do Brasil para Brasília. Saiu pela terceira vez o Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus. Força de conquista, força de movimento, né? Foi muito interessante. O que veio para mim aqui dessa carta, justamente por essa visão mais agreste, me veio muito o Nordeste, aquele povo sertanejo, né? Aquele povo que tem uma força de conquista, tem uma força de luta, né? Tá passando dificuldade, mas não deixa se esmorecer. E no Brasil a gente tem diversas áreas onde as pessoas elas vivem com essa busca de uma movimentação, né? Nós temos a busca, a conquista do movimento, ela pode ser em várias áreas. Pode ser uma conquista de um movimento político, né? O Ceará, por exemplo, agora que está como potência educacional no país, pode ser uma busca por uma conquista educacional, né? A gente pode buscar as conquistas nas diversas áreas. Eu vejo duas coisas aí que faltam em Brasília. Animais. A gente não vê animal em Brasília. Difícil, zelo né? com a natureza. Tirando cachorro. Né? Não, tirando animais de estimação, não tem animais. E atrás morros, assim, Brasília é plano. Quem disse que ia trazer morro pra cá? Alguém falou. Foi o Rafael, o professor. Pois é, atrás aqui morros, temos montanhas. Atrás temos algo que não temos em Brasília e temos no Brasil. Temos no Brasil. Morros e montanhas aqui atrás, bem definidos. Às vezes seria mais disso, né? Mas é uma boa. Mas não tem como trazer montanha pra Brasília. Não, tem que ter como? Ter como trazer praia? Tem. Ainda tem. Não, artificial. Artificial, não tem. Trazer. Eu acho que dá para valer como morro, dá para valer como o que ele falou também de Nordeste, do sertanejo, o agreste, enfim. É porque uma coisa que o brasileiro faz muito é sair daqui para ir para Chapada, para ir para alguma trilha, fazer alguma coisa. Como a gente não tem aqui muito assim, então acho que se a gente pudesse trazer mais morros, mais trilhas, mais chapadas. Mais a natureza. Para Brasília em si. Em volta de Brasília tem, mas em Brasília exato, mesmo. Brasília no Distrito Federal não tem. Aceitamos, Tarô, a sua resposta. Aceitamos. Para quem nunca deve ter respondido isso, você foi bem. João Pedro, valeu demais por estar no último Capital do ano, desta temporada, inclusive. Passe suas redes sociais aí, pessoal que quer te procurar para consultas. Já está fazendo consulta pessoalmente também, né? Sim. Eu estou fazendo, agora no final de ano, eu ainda estou atendendo presencial, mas para o início do ano que vem eu estou buscando atendendo online, mas para o ano que vem já estou buscando atender presencialmente, né? Inclusive estou em contato com um amigo que tem um espaço
para poder utilizar esse espaço para atender as pessoas presencialmente, né? Online flui bastante, né? Através de videochamadas ali, porque o importante é esse contato, igual a gente teve aqui agora. Então, para o ano que vem, assim, a agenda nova, reformulada, espaços novos reformulados para poder receber o pessoal. No Instagram, eu estou como João Pedro Kant, né? E o Kant escreve igual filósofo, que é K-A-N-T, tudo junto. João Pedro Kant, né? Vou estar trabalhando aí com tarô todos os dias, manhã, tarde e noite, enquanto Deus me permitir, tá na atividade. Boa. Demais, estamos então encerrando essa temporada do Capital com 30 episódios. 30 episódios, acho que foram 95% para mim foram muito bons. Também acho, 95% dos episódios, 96, 97. 97,5. Episódios muito bons, convidados muito bons. Muito obrigado você, seja onde você estiver agora, seja de que forma você assiste ou escuta o Capital, seja no carro, seja em casa, seja no trabalho, seja no banho, seja na academia, seja antes de dormir. Não importa a forma como você resolveu usufruir do Capital, mas muito obrigado por estar conosco, curtindo, comentando, compartilhando, ou apenas escutando e assistindo também. O Capital que vai voltar com tudo em 2022, com certeza, com uma nova temporada, muito em breve, sempre com excelentes convidados. Eu acho que o principal diferencial do Capital eu posso dizer, eu acho que é a qualidade dos convidados. A gente trouxe aqui convidados incríveis, né, Rodrigão? Que a gente não vê com tanta facilidade, às vezes, em outros podcasts por aí. Isso foi uma das principais exigências nossas, acho que foi a qualidade do convidado, a qualidade do papo, a qualidade de tudo. Assim. Isso, a gente leva isso a sério, por isso que trouxemos um cara muito momentos? Bom. Erramos em pouquíssimos momentos. Sim. Que não é hoje, com certeza. Hoje foi legal. Então, acho que o diferencial nosso é esse, a gente buscar por uma qualidade de quem está aqui conversando com a gente, para levar qualidade para vocês onde quer que vocês estejam. É isso. Eu sou TJ Fernandes. Rodrigo Ramos. Nosso querido Adson, sempre na direção. Hoje não tivemos alguém na parte de trás aqui, porque nosso querido Rodrigo já assumiu isso. É demais, cara. Manda tudo. Capital, que é um projeto da Solaris Comunicação. Ano que vem a gente volta em um novo estúdio, em um novo local, um local incrível, em um ponto de referência, em um ponto turístico, em um ponto histórico da capital federal. Deixa eles adivinharem. Adivinha, quem souber, quem quiser chutar, pode escrever nos comentários. Boa. Pode mandar no nosso Instagram. Boa. E quem acertar, parabéns. Parabéns. Fiquem ligados nos cortes também, que a gente vai soltar muitos cortes do Capital que aí. Tem nosso canal de cortes, já temos alguns cortes lá dos primeiros convidados. Vários cortes lá, isso é muito interessante você que está seguindo a gente aqui. Capital Richard, que cortes. Pedro Paulo, Ceilândia Muita Treta. Muitos cortes lá. O Carter. Então tem muitos cortes lá e vão começar a entrar mais cortes agora. É isso, agora vamos terminar a mudança aqui, terminar de levar o que falta. Essa TV pode ir pro lixo. Raimundo, pode vir. Raimundo, pode vir. Valeu, meu povo, até mais. Feliz Natal, feliz 2022. Valeu, João Pedro. Valeu mesmo.